Pronto, a gente teve uma queda, acabou tendo uma queda na transmissão aí por conta de problemas de internet, mas aí acabou, o que foi que aconteceu? A parte que a gente falou ficou salvo, está lá no YouTube, já está aqui no YouTube, e a gente começa então para continuar o programa numa nova transmissão. Então vamos fazer o seguinte, vamos já trazer aqui essa fala do Ronaldo Angelim, né, quando ele estava falando exatamente que estava fechado com o Palmeiras, né, e acabou trocando o Palmeiras pelo time do Flamengo. Ele acabou dizendo isso aqui no programa. Todas as histórias que a gente está trazendo aqui foram histórias contadas no programa Replay, tá certo? O programa hoje que está fazendo 2 anos, conta com o Núbio Flávio, Celso Lima e várias participações. Então, vamos dar continuidade aqui ao programa, já que tivemos essa queda por conta da internet que caiu. Acabou caindo a internet. Vamos lá então com o Ronaldo Angelim, falando aí quando ele trocou, por que ele trocou o Palmeiras pelo Flamengo. E como foi essa chegada lá no Rio de Janeiro, Ronaldo? Foi bacana, né? Teve um impacto assim, sair do Nordeste, o pessoal fala muito que às vezes nem sempre dão espaço, enfim, como foi? O impacto maior é porque eu estava praticamente acertado com o Palmeiras, né? No Fortaleza você já estava negociando com o Palmeiras? Estava negociando com o Palmeiras, já estava tudo certo para mim me apresentar no Palmeiras, né? Ia só resolver algumas questõezinhas lá, mas já estava tudo certo, ia me apresentar no Palmeiras. Quando recebi uma ligação à noite, eu estava até no shopping, comprando roupa de frio para ir para São Paulo, né? Se preparando já. Preparando frio, né? E aí recebi uma ligação de Isaías junto com o Valdir Espinosa à noite. O Valdir tinha sido seu técnico no ano anterior no Fortaleza, justamente, junto com Isaías e Marcos Braz, que hoje é o gerente, quem fez o time de 2009, foi campeão brasileiro, e quem está com esse elenco agora. Ele é quem é o gerente de futebol geral, é quem manda, e é um baita gerente, um baita profissional. E recebi essa ligação dos 3, me convidando para ir para o Flamengo. À noite eu estava comprando roupa de frio, já tinha comprado roupa de frio para ir para São Paulo. E aí não pensei 2 vezes não, por ser torcedor do Flamengo, né, desde criança. Mesmo o Flamengo naquela época... Deu um cangapé no Palmeiras e foi para o Flamengo. E o Palmeiras tinha vaga na Libertadores, pagava em dias, e o Flamengo em 2005, Jonas sabe, brigou para não cair, quase foi rebaixado, se salvou nas últimas. Fama de não pagar ninguém, e eu não quis nem saber, não contei nem conversa. A minha mulher não achou muito bom não, tá ali, você sabe como é mulher, né? Mas eu era torcedor do Flamengo. Realizar o sonho de jogar no time do coração. Pesou mais. Então eu por ser flamenguista, acabei aceitando a proposta do Flamengo, esse desafio, ser meu clube de coração, e fui. E graças a Deus acabei ficando 6 anos. Bom, tá aí, portanto, né, o Ronaldo Angelim falando com a gente aí, destacando porque ele acabou trocando o Palmeiras. Estava certo com o Palmeiras e acabou indo para o Flamengo nessa ligação do Valdir Espinosa, que foi técnico, né, do Angelim quando esteve lá no time do Fortaleza. Então a gente acaba trazendo. Você vai ter essa mensagem, essa fala do Ronaldo Angelim aqui no YouTube, aqui no nosso canal Replay com Tony Souza. Outra coisa que ele falou foi depois de um Fla-Flu, acabou pegando uma carona com torcedores do Fluminense. Ele também falou sobre isso aqui no programa Replay. E eu soube de uma história que você já, depois do jogo do Flamengo, levou uma carona de um torcedor do Fluminense. Que história é essa, cara? Terminou um jogo, né, no Maracanã. Tava eu e David Braz esperando um táxi, querendo pegar um táxi. A galera foi toda embora e vocês ficaram? A galera foi toda embora e a gente tava lá. Eu acho que eu e ele caímos no DOP e acabamos saindo mais tarde e ficamos esperando pegar táxi, né? Para ele ir para a Barra e eu ir para Copacabana. Isso no Maracanã? Isso no Maracanã. E aí ia passando, e nós tínhamos ganho do Fluminense 2-0 esse jogo. Aí ia passando, né, um carro com os torcedores do Fluminense. Aí foi lá, chamaram nós para bater uma foto, perguntou o que a gente estava fazendo ali. Rapaz, a gente está esperando um táxi aqui, David vai para a Barra e eu vou para Copacabana. Os torcedores do Fluminense, não, rapaz, a gente está indo para a Copa. A gente leva você. Se você quiser ir, eu digo, oxente, pois tô ido. Não queria nem saber se eles iam me levar para a favela. Eles disseram que ia para a Copa. Tu ganhou o jogo, esse jogo aí? Ganhamos 2-0 do Fluminense. Rapaz, você arriscou. A torcida do Fluminense, cara, não é uma torcida confuseira, é uma torcida elitizada. Mas só que, assim, eu vendo agora, eu fiz uma loucura, né? Porque eu imagino... Não conhecia os caras, não conhecia os caras, não sabia quem era, torcedor do Fluminense. Com raiva, dentro de um carro, tinha perdido um jogo. Aí você entra e vai na confiança assim.
E fui, graças a Deus, os caras me atenderam super bem, me deixaram em Copacabana e ainda pagaram lanche para mim. Você quer uma carona boa. Carona maravilhosa. Você quer uma carona decente. Já pegou uma carona dessa aí, Hugo Flávio? Rapaz, carona perigosa, né? Cara... Dá pra confiar não, dá? Não, esse aí tem mais coragem do que eu. É porque é zagueiro. Esse aí eu também é alto, né? Quase 1,90, eu não dá não, Hugo. Ô, Nubo, já pegou algum problema assim de você chegar e ter uma confusão no jogo? Por exemplo, você jogou ABC, você jogou clássico lá, chegou a jogar aqui no Fortaleza também, pegou clássico, ou seja, são grandes clássicos de grandes equipes dos estados. Você já pegou algum momento assim meio difícil, constrangedor, com torcidas rivais? Ah, cara, a nossa vida desportiva, cara, hoje o futebol tá meio misturado, né? Essas situações de agressão, essa situação de covardia, de selvageria. Eu já passei por alguns episódios assim, cara. Uma vez eu tava no Tupi, nós fomos jogar contra o Misto, né? Pela Série D. Quando a gente tava chegando no estádio, assim, um mar de torcedores, assim, começaram a apedrejar o ônibus. Foi um clima bem hostil, sabe? Depois também a gente teve algumas situações de invasões no CT, de cobranças um pouco mais exageradas, né? A gente luta contra isso, a gente não pode se calar, não tem que ser a favor da violência. Eu acho que nada justifica a violência. Até porque os jogadores que ali estão, cara, por mais que percam o jogo, a gente não entra em campo para perder. Né? Nós somos seres humanos, às vezes vai ter jogo que eu vou fazer 3 gols, mas vai ter jogo que eu vou errar 3 gols. E é claro que a gente não vai estar feliz com aquilo, mas estamos sujeitos a isso, porque somos seres humanos. E a gente também entende a paixão do torcedor, que paga o ingresso, né, que tem aquele amor, que torce, mas eu acho que quando ultrapassa, né, essa paixão aí e entra numa esfera de vandalismo, de agressão, eu já acho que aí já é uma coisa criminal e eu acho que isso tem que ser abominável no futebol. Realmente, a gente vive um outro momento e assim, tá um clima de ódio tão grande, né? Parece que para tudo tá um clima de ódio, é impressionante como as pessoas não respeitam mais opinião, como as pessoas não respeitam mais pensamentos diversos, contrários, melhor dizendo. Infelizmente na política está tendo, eu já vi tanta confusão, eu não vou, eu ouvi a pessoa dizer assim, eu não vou para show de fulano, porque fulano bota o Beltrano. Sabe, umas coisas assim tão sem sentido assim na minha cabeça. Eu vou deixar de falar com o Celso Lima, porque Celso Lima vota no candidato que não é o que eu vou votar. E que democracia é essa que a gente vive? Eu estou colocando isso aqui como exemplo porque isso passa pela falta de respeito, por exemplo, do futebol. Por que é que o jogador do time adversário ele tem que ser meu inimigo? Se eu torço A, por exemplo, o torcedor do Icasa tem que ser inimigo do torcedor do Guarani. E aí qualquer jogador do Guarani é inimigo Assim, é uma coisa tão absurda, uma selvageria tão grande. E a gente vê a selvageria no nosso meio, na sociedade, sabe? Em tudo. É uma política do ódio. A pessoa vira nojenta porque a pessoa não vota em quem a pessoa quer. É um absurdo tão grande. É uma coisa tão pequena, tão mesquinha que a gente vê no futebol, na sociedade, na política. Enfim, é lamentável o momento que a gente vive. Para acabar com esse negócio de briga de torcedor. Celso? Eu acho que hoje ninguém respeita mais ninguém. Acabou o respeito dos seres humanos um pelos outros. Eu acho o seguinte, quem quer brigar, levanta o braço. Abre um curral, joga os brigões lá dentro e manda a polícia embora. E o curral? Tem que ser no curral? Abre lá um curralzinho. Vocês querem brigar? Bota aí dentro. Cadê a polícia? Vai embora. Vamos ver. É igual o jogador que é expulso, no tapa e sai e sai pro lado do outro. Não dava briga. Garanto pra você que eles iam ficar bem quietinhos. Tudo pianinho. Tudo piano. Agora o cara bota lá, quero brigar, segura, pega. Não, bota, deixa aí. Dá uma bomba na mão de cada um, vamos ver. Calma, Celso. Vocês são homens? Celso, não, porque alguém tem que acabar com isso. Isso aí, e o Sérgio Pinheiro, lembra do Sérgio Pinheiro, saudosa memória? Ele já tinha essas ideias aí, eu concordo com ele. Viu, você vai pro estádio, meu amigo, para se divertir, você trabalha a semana inteira. O futebol é lugar de diversão, é para você torcer pelo seu time. O jogador jogou mal, vai a ele, lá de cima, lá da arquibancada, pede para tirar, tira. Tinha um treinador aqui no Ceará que os caras começaram, tira fulano, aí o auxiliar dele disse, fulano,
torcedor tá pedindo para tirar fulano aí. Ele disse, vá lá e pergunte a eles quem que eu vou botar no lugar. Não, era o contrário. Treinador, o pessoal tá pedindo para colocar fulano aí. É mesmo. Pergunta a eles quem eu tiro, que aí eu boto. Então, é dessa forma, Antônio. Você tem que respeitar os profissionais. Eles estão no seu habitat natural, estão trabalhando. Esse negócio de torcedor ir lá... Agora, tem a culpa dos dirigentes. São eles que abrem as portas para esses torcedores. Irem lá para o CT e soltar bomba, querer intimidar jogador. Tem diretor que tem culpa nisso aí. Pode olhar que tem diretor por trás dessas coisas. Mas eu sou a favor. Meu amigo, vocês querem brigar? Espera aí. Fecha o estádio, não vai entrar no estádio, vocês vão entrar aqui, ó. Briga aí. Quando vocês terminarem, aí a gente vê o que é que faz. Não tinha mais briga, acabava a briga. Falando em habitat natural, como o Celso está colocando, vamos falar sobre uma resenha do habitat natural do meu amigo Serginho. Ele fala sobre um lance aí, teve até alguém que pediu para ele falar sobre um lance de pênalti. E ele acabou falando também aqui no programa, veja só. Júlio Santos pede para o Serginho falar do pênalti do acesso do Juazeiro para a segunda divisão, gol dele. Que pênalti foi esse, Serginho? 2010. Inclusive, quando ele terminou esse campeonato, eu estava no Juazeiro, que o Juazeiro estava na terceira divisão. Eu tinha vindo do Guarani de Sobral, aí recebi o convite de Kleber, né? Inclusive o treinador era o Washington também. E aí teve um pênalti que eu não lembro, não sei se foi contra o Pacatuba, então não estou lembrando qual foi o time. Aí o pênalti aos 40 e acho que foi inclusive até em cima de Jonas. É raridade do cara ver Jonas na área, mas parece que foi em cima de Jonas. Acho que foi aos 47 ou 46. Aí eu só vi o grito lá do banco, né? É você que vai bater, o Washington, dizendo que era para me bater. Né? Aí lá vem Júnior. Júnior não, era... Esqueci o nome do jogador. O outro volante que jogava comigo, e eu perguntando ele, eu indo para a bola e perguntando ele, tu vai bater? Ele disse, vou. Eu digo, tá bom. Tu vai bater mesmo? Ele disse, vou. Tá bom, aí quando chegou perto lá, eu disse, não, deixa que eu vou bater. Aí eu bati o pênalti. Aí, inclusive, antes de eu bater o pênalti, tem um jogador que jogou comigo, que que eu esqueci até o nome dele. Aí ele trabalhou comigo, ele sabia onde eu bati os pênaltis, né? Ele falava pro goleiro lá, ele ouviu ele lá no goleiro, falou com o goleiro. Aí disse, olha, vai bater naquele lá, tá bom. Aí eu fiquei só lá, olhando ele, aquela resenha deles dois lá. Aí eu disse pra mim, eu vou bater no meio do gol. Ele nem vai saber se eu vou bater de um lado nem do outro. Aí fui para a bola e bati mesmo no meio do gol. Aí depois eu passei pelo jogador que ele havia disse, tu mandou ele pular do lado errado. Foi até engraçado esse jogo aí. Tá aí essa história do Serginho. Marco Túlio, Serginho deu um presente a ele no vestiário do Guarani. Um limão e um bombom. Que história é essa, Serginho? Aí que os caras diziam que o Marco Túlio tinha as axilas estavam muito legal, né? Aí como eu gostava de brincar muito, levei aqueles bombonzinhos, né? E uns limãozinhos, ele ficou com raiva de mim. Né? Depois nós ficamos lá na amizade. Ele sabia das nossas brincadeiras, né? Depois nós ficamos lá na amizade. Calma aí, meu querido, tá difícil. Quem sofreu mais com a resenha do Serginho foi Quirino e Valdo, foi? Nós brincávamos muito, né? Quirino era um jogador também. Quirino dizia lá no Piauí que foi uma viagem, foi de ônibus e voltou de busão. Eu digo, qual é a diferença de ônibus e de busão? Aí foi aquela resenha, eu acho que começou a rir, nós começamos aquela... Foi de ônibus, voltou. E ele tem um negócio, ele me deu 10 pões, né? 10 pões, 3 pões. 10 pões, tinha uma resenha, o Quirino. Os baiões. Os baiões, ele tinha uma resenha. O cara chegou para mim uma vez, falando de Quirino, estava em Araraquara, e o cara chegou para mim e perguntou, Tony, tu é de Barbalha, cara? Eu sou. Aí ele disse, bicho, tu conheceu o Quirino lá em Barbalha? Eu conheço, joga muito, né, cara? Mas joga demais. Trabalhei com ele no Rio Grande do Norte, mas ainda tem gente em Barbalha. Eu disse, acho que como assim? Esse rapaz, aquele de 20 em 20 dias, disse que morreu algum parente que era para poder viajar. Para poder viajar. Eu disse, rapaz, que conversa é essa? Esse rapaz, toda vez, eu acho que morreu alguém no bairro dele, ele dizia que era parente dele. Pode não. Que esse homem viajava demais, que ele pedia para viajar. Quirino, um abraço. Quirino está em Barbalha aí. Já pediu até música do Fantástico, Quirino, fazendo pelo Santa Cruz do Inharé, se eu não me engano, o Campeonato Potiguar. João Santana, boa noite, parabéns por 2 anos do programa Replay. Tony, estou aqui falando direto da Ilha da Magia, a Grande Floripa, em Santa Catarina, que está 7 graus e a atleta está de camisa regata. Olha aí, aqui não tem 7 graus não, viu, João? Aqui está tranquilo. O clima aqui está bom demais. O Clailson Araújo deixando também os parabéns.
Jorge Ney Coelho, um abraço, nosso querido Jorge Ney. Também aqui é doido pelo Flamengo, Jorge Ney. Também aqui acompanhando a gente. Ele diz um alô para a massa rubro-negra. Carlos Levi também com a gente. Só avisar a galera que a gente acabou tendo uma queda da internet, né? Então o programa acabou ficando dividido. Então compartilha com a galera aí que a gente voltou. A gente teve uma quedinha ali, acabou ficando fora do ar um pouquinho, mas já voltando aqui no ar numa boa, com o programa Replay para a galera fazendo esse resgate. Daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui a fala do Flávio Araújo, ele falando por que tirou o Alcimar da final do Campeonato Cearense de 2005, tá bom? Nosso querido Flávio Araújo participando aqui do programa. Ainda tem também o registro com a Copa Replay. Fernando Alves está aqui, vai daqui a pouco também falar conosco aqui. Série B do Campeonato Cearense, né? Tem rodada decisiva. O pessoal do Barbalha está preocupado aí, diz que saíram dizendo, estão querendo aliciar o jogador aí do Barbalha e de outros clubes também. Mas a Série D do Campeonato Brasileiro deste ano, aliás, a última rodada, acabou favorecendo muito ao time de casa. O Verdão do Cariri não jogou contra o São Paulo Cristal por conta do policiamento. O Ministério Público, alegando as festividades lá na Paraíba, acabou dizendo que o efetivo policial estava focado nas festividades paraibanas. Até chegaram a dizer aqui, a semana passada me disseram que isso era exagero. Rapaz, eu tive lá agora no São João de Campina Grande e eu vi que não é exagero não, o negócio lá é grande. E olha que eu tive em Campina Grande. Ana Maria me arrastou lá e disse, vamos olhar ali o São João de Campina Grande. A gente foi para lá, Parque do Povo, Sítio São João, fomos em Galandes, fomos em Fagundes, enfim. Aquela região ali de Campina Grande, é impressionante a dimensão que tem o São João lá em Campina Grande e que não é apenas esse período, são 30 dias de festividade por lá. E aí não é só Campina Grande, aí vem essas cidades circunvizinhas, Patos, João Pessoa. Então há realmente festividade demais. E o Ministério Público, preocupado com essa questão da segurança nos jogos, preferiu adiar esse jogo de casa. No próximo fim de semana, o Campinense deve jogar em Campina Grande. Esse final de semana ele jogou lá no Rio Grande do Sul, se não me engano, contra o São José. E há uma possibilidade até do jogo ser de portões fechados, se não for adiado. Então veja como a coisa é grande lá. Bom, o fato é que o Icasa não jogou, mas acabou sendo favorecido pelos resultados do fim de semana. Vamos olhar aí a tabela, meu querido Kleber Ferreira, dos jogos deste fim de semana do Campeonato Brasileiro. Você pode acompanhar aqui no YouTube, tá certo? Aqui no YouTube já tem os melhores momentos, foi colocado hoje à tarde, de Crato 0, Souza da Paraíba 1. O Souza vencendo 1-0 o time do Crato e como preto pegou bola, viu? Tem inclusive já os comentários do nosso querido Celso Lima, já está lá nos comentários. O Crato perdeu 1-0 para o Souza. O Globo, quem diria, rapaz? O Globo, que é o time horroroso, segundo o Celso Lima, venceu o Afogados em Gazeira, 2-0. Olha aí, para calar a boca do Celso Lima, olha. Foi só para provocar. O bom é que ele só joga para cima de mim. Pois é. O Retrô venceu 1-0 o América, é resultado normal. E o Icasa com o São Paulo Cristal acabou sendo adiado, para a alegria do nosso querido Núbio Flávio, que preferiu esse adiamento. Vai jogar dia 6 de julho, numa quarta-feira, 4 da tarde, lá no Almeidão, em João Pessoa, tá certo? Então o Globo venceu 2-0 o Afogados. Ou o Globo melhorou muito, o Afogados piorou demais, viu, Celso Lima? Porque para o Globo ganhar 2-0 assim, lá no Manuel Barreto. Esse resultado, eu creio, Tony, que são aquelas coisas que só o futebol pode explicar. Porque o time do Afogados é um time que eu reputo aí de regular para bom. E aí o Globo, o que é que acontece? O Globo, ele já começou a dispensar jogador, já está se reformulando, já está pensando nas próximas competições. E aí o que é que acontece? Às vezes você enxerta o time com jogadores ali que não vinham tendo oportunidades, com jogadores que vêm da base. E aí os jogadores dão uma vida nova, uma alma nova à equipe. Querem mostrar serviço. Querem mostrar serviço. Deve ter sido isso que aconteceu com a equipe do Globo. Agora, aquele Globo que eu vi jogar várias vezes, muito fraco. Canoplazinha só ali, né? perde para o Crato. Ali estava mais para filial, não era Globo pesado do Rio, não. E era olha filiais, que o time do Crato já fez coisas nesse campeonato que o Globo não fez. O time do Crato é uma coisa incrível, né? Como eu disse lá na transmissão, é o gato e o rato.
O Globo o Crato é aquele time que é como minha mãe falava, esse menino é igual a gato, dá o bote e esconde a unha. Assim é o Crato. O Crato fica quietinho aqui na dele, toma pressão, aí ele não vem não, porque eu vou, aí vai, bola na trave, goleiro pega. E aí o time do Crato não tem técnica, não tem qualidade, mas é um time que assusta os adversários. Vamos e ver o os Globo próximos não é jogos? isso. Vamos ver lá. os próximos jogos aqui, porque a próxima rodada, né, vai ser agora no próximo fim de semana. O Icasa vai continuar com um jogo a menos, né, por conta desse jogo do São Paulo Cristal, mas vai enfrentar o Crato já na próxima rodada do campeonato. No domingo que vem, 5 da tarde, inclusive já tem gente, ingresso sendo vendido lá no CT Praxedão, tá? Com preço até abaixo. Nós temos no sábado o Globo contra o Retrô. Quero ver o Globo ganhar aí. Aí eu digo que ele melhorou muito, viu? Se ele ganhar do Retrô. Aí eu digo que ele é bom. O Afogados pega o América, né? Eu acho que um empatezinho aí ficava bom mais pro Icasa, né? Um empatezinho ali tá bom. E o Souza joga contra o São Paulo Cristal no Marizão, em Souza. E aí tem o Icasa contra o Crato no Mauro Sampaio, em Juazeiro, dia 3 de julho, portanto, próximo domingo, às 5 da tarde. A tabela de classificação do grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, após 11 rodadas, lembrando que o jogo de casa foi adiado contra o São Paulo Cristal, tá certo? E aí o Márcio até diz aqui, o Globo eliminou o Internacional, que hoje é o terceiro colocado do Brasileirão. Mas aí foi outra circunstância, viu, Márcio? Outra circunstância. Ó, o Retrô é o primeiro colocado, tem 24 pontos, está bonitinho na fita. Em segundo vem o Souza com 20 pontos. Em terceiro, Icasa, com um jogo a menos, tem 17. Ou seja, o Icasa vencendo vai para 20 pontos. E aí coloca 3 pontos à frente do quarto colocado, que hoje é o América, de Natal. O Afogados tem 15 pontos, né? E está em quinto lugar. Em sexto, São Paulo Cristal com 12, mas com um jogo a menos. Globo em sétimo com 8 pontos. O Crato em oitavo com 5. Aí eu não sei se de repente é bom empate para o Icasa ou de repente o América vença logo e já empurra, já segura o Afogados ali com 5 pontos, porque o Icasa ganhando, o Icasa também já coloca ali 5 pontos à frente do quinto colocado, né? É porque hoje, Tony, essa briga na tabela, a briga do Icasa hoje é com o quinto colocado. Então, para o Icasa é bom que o quinto colocado seja derrotado. Então pronto, a América vence, o Icasa ganhando, o América vencendo, ele bota 5 pontos e ainda tem um jogo a menos para poder... Porque se o Afogados ganhar, ele vai a quanto? Ele vai a 18 pontos. Aí fica Afogados e América no encalço do Icasa. Aí fica mais difícil. Então é o seguinte, só para falar um pouquinho do jogo do Icasa com o Crato, o Crato é o seguinte, o Icasa tem que tomar cuidado com as costas dos seus volantes e dos seus laterais. Por quê? O time do Crato, ele joga todo recuado, mas ele deixa 2 jogadores à frente. Ele deixa o Hudson, o centroavante, e agora eu esqueci o Brandon na frente. Ou o Brandon ou o Danilo, como ele jogou. E aí o que acontece? Ele fica todo atrás aqui, de repente rouba uma bola e toma chutão. Se o time que está atacando tiver desguarnecido, esquecer que o Crato está lá no campo, porque foi assim contra a equipe do Souza. O Souza começou a mandar no jogo, dominar a bola, esse time é fraco, o Crato não vem, começou e todo mundo. E aí esqueceram do jogo e aí o Crato começou nessas bolas compridas, jogando nas costas dos volantes, dos laterais, levar perigo, e foi assim que o Crato se criou e não fez gols por conta que os jogadores estavam com uma pontaria muito ruim. Então o Icasa tem que ter cuidado com isso. O time do Icasa vai dominar o jogo, o Crato vai entregar a bola para a equipe do Icasa, agora o Icasa precisa ter cuidados defensivos. E aí não precisa nem eu dizer, né, que o Icasa é favorito, e para mim, agora eu digo, você disse naquele dia que o Icasa ganhava do Souza 3-1, e eu vou dizer que o Icasa vai ganhar de 3-0 desse time do Crato, que me respeitem os cratenses. 3-0, Celso? Me desculpem os cratenses, perdão. 3-0. 3-0. Pela maneira que o técnico do Icasa joga, com aquela coragem, aquele time atacando e tal, agora tem que tomar esses cuidados que eu acabei de falar aqui. E o treinador do Icasa estava lá, assistindo o jogo. Estava, lógico, acompanhando. Leandro Campos lá, sempre acompanhando. Olha, manda um abraço aqui para cadê aqui, rapaz? José Francoaldo, deixando aqui o boa noite. João Carlos aqui, grande Núbio Flávio vai fazer muitos gols pelo Verdão. Pedro Leonardo, Núbio Flávio vai estrear contra o Crato? Espero que sim, né, Núbio? Já estou regularizado, né? Aí vamos aguardar para ver como que vai. Só treinando. Já estou regularizado. Precisou subir a plaquinha?
Tamo aí. E a metralhadora lá no canto esperando. Municiada. Municiada aí, vamos ver essa comemoração. O Nube falou aqui que ele gosta de jogar lá. Carlos Levi disse sim. O bom é que o Pedro Leonardo pergunta aqui: o Nube vai estrear contra o Crater? Carlos Levi, sim. Pronto. O Icasa, ele tem uma vantagem com a chegada do Nube e o Flávio. O que é que acontece? O time do Icasa, ele tá bem, tá. Mas com a chegada do Nube, com a chegada do Marcos Vinícius, que é meia... E tem um zagueiro para chegar aí, já tá certo aí o zagueiro. O que é que vai acontecer? Aumenta a disputa, entre aspas, dos jogadores. Aumenta... Porque, por exemplo, hoje o Jairinho já tem uma sombra, ele não tinha. Qual é a sombra dele? O Nube. O Nube falou que gosta de jogar pelo lado esquerdo. Jairinho é craque. Aí o Jairinho já tem a sombra. Aí o que vai acontecer? O Jairinho disse, bom, agora eu vou ter que... A régua agora aumentou. Então, quem ganha com isso? O time do Icasa. E você disse uma coisa aqui que pode se concretizar, a sua profecia. O Icasa pode subir com a chegada desses jogadores aí. Rapaz, está tudo dando certo pro Icasa. Verdade. Tudo dando certo. Tá uma atmosfera nesse casa tão bom, do momento para cá, que tá me lembrando um pouco 2012. Tá me lembrando um pouco 2012. Que o time começou ali, daqueles ventos bons, e aí vieram chegando jogadores para reforçar e engrossar a qualidade do time. Foi assim em 2012. O time, quando começou a coisa a fluir, aí veio o Niel e o Leonardo. E aí a coisa foi acontecendo. Aí tá vindo o Marcos Vinícius, tá vindo o Nubio Flávio, que é um cara que já tem história com o Verdão, conhece a torcida do Icasa. Tem um zagueiro que tá fechando aí. Então assim, e outra coisa, o Icasa não joga e tá dando certo, imagine jogando. Então, Verdão, fazer sua parte. E tem um camarada lá que contribui muito para que esses bons fluidos venham para o Icasa. Chama-se Fabiano Rodrigues. E é um grande cidadão, homem de Deus, honesto, cabra direito. Fabiano. E quando você trabalha direito, as coisas tendem a dar certo. Tende a dar certo, isso é verdade. Tendência Deus abençoa e a coisa anda, viu? Exatamente. Inclusive foi quem trouxe o Nubio Flávio agora, né? Exato. Quando você viu na primeira vez, lembra quem era o treinador? Era, quando eu cheguei aqui era o Tarcísio Pugliese. Então, o Pugliese foi quem estava aqui. Exato. Quando você viu. Você estava vindo de onde na primeira vez? Eu estava do Tupi de Juiz de Fora. Então já foi o Pugliese que acabou trazendo você. E agora foi o Fabiano que trouxe. Que você foi a convite para o Guarani de Sobral pelo Vladimir de Jesus. Exato. E o Vladimir acabou não ficando. Sim, o Vladimir de Jesus é um cara que eu tenho um carinho enorme, cara, um respeito muito grande. Foi um dos melhores treinadores que eu já trabalhei, um cara que tem muito conteúdo, muito conceito. Né? E ele me fez esse convite e eu, pela nossa amizade, eu fui, aceitei. Mas é um cara também que a gente trabalhou junto aqui no Icasa em 2014, né, naquele ano vitorioso, onde fomos campeões da Fares Lopes e chegamos na semifinal do Campeonato Cearense, saindo por Fortaleza, né, um jogo lá no Castelão, até que o Lima foi expulso no primeiro tempo, enfim. Mas é um cara que eu respeito muito e que eu gosto muito também como pessoa e como profissional. E aí você acabou jogou muitas partidas no Guarani de Sobral? Joguei 5. 5 partidas. E aí recebeu o convite e não pensou 2 vezes. Exatamente. Eu sempre tive um carinho pelo Icasa, mesmo todo esse tempo que eu passei longe. O Icasa foi um clube que assim, a gente sempre teve uma conexão. O torcedor sempre me mandava uma mensagem. Sempre quando eu vinha jogar por aqui, o pessoal sempre me tratava com muito carinho, muito respeito. Então eu sabia que em algum momento eu voltaria. Né? Eu já tive outras oportunidades de ter vindo, mas por N motivos não aconteceu. E graças a Deus eu vim num momento bom, eu vim num momento que está um clima de paz, num momento onde que o time está numa crescente muito grande, os jogadores estão todos motivados ali, né? O treinador chegou com um excelente resultado, também é um cara que eu estou conhecendo agora, mas que mostrou, já tem me mostrado que é um cara de coração incrível, sabe? É um ser humano do bem mesmo, é um paizão. Então eu acho que o time está numa sintonia bacana, está numa rotação interessante e o reflexo disso são os resultados que o time veio obtendo. Então, como eu falei anteriormente, eu estou chegando para agregar, estou chegando para somar, né? E sei da minha responsabilidade, sei da minha importância, mas ao mesmo tempo também eu respeito todos os meus companheiros e todas as decisões que o professor resolveu tomar. Está aqui o Nubio Flávio, inclusive aqui o Sou Leão, tem até o emblema do Fortaleza, mas ele diz, grande Nubio Flávio, vai fazer muito gol no Verdão, está aqui dizendo o Sou Leão. Deixa eu ver aqui, rapaz, o Pedro Jocélio está aqui concordando com o Celso, está dizendo, agora o Verdão tem que fazer o dever de casa, ganhar do Crato.
O Márcio foi aquele recado que a gente disse, né? Que ele falou que o Globo eliminou o Internacional, que hoje é terceiro colocado do Brasileirão. Coisas do futebol. Deixa eu me ver aqui mais, rapaz. O professor Tassi aumenta e o ar que o Núbio tá com frio. Tirando onda com o nosso querido Núbio Flávio, rapaz. Esse é o gozador, viu, tá? Pois é, o Pedro tá dizendo que o Celso tem que golear, tá dizendo aqui o Icasa. O Rafael, 13 anos aqui em Galante. Rafael Fernandes está acompanhando a gente, tá lá em Galante, tive na sua cidade aí, viu, meu querido Rafael Fernandes, um abraço. Ele que é torcedor do 13, deixou aqui a mensagem. Passei por Galante, Rafael, passamos lá, os forros em pé de serra, no mercado tendo forró, Celso, no meio da rua forró, e fomos lá para Fagundes conhecer a Pedra de Santo Antônio, bem bacana lá, não conhecia, um abraço aí pro Rafael rapaz, Fernandes. Santo Antônio tá bem, tem pedra até. Pedra de Santo Antônio é uma pedra enorme, escalei com o Matheus Davi, e tem um trechinho lá, Celso Lima, é como se fosse uma pedra assim na base, e uma pedra pontiaguda em cima, e tem um negocinho embaixo assim, um espaço, que se você passar, você casa. A história é essa. Ah, é? Como eu já sou casado e eu fiquei com medo de me estar lá, eu peguei e não fui. Mas eu tô achando que vou levar minha amiga Fernanda para lá, para dizer, chega Fernanda, vem cá. Passa aqui, Fernanda, que Fernanda só tá faltando passar na Pedra de Santo Antônio, porque casquinha do pau da bandeira, chá do pau da bandeira, nome na bandeira, já teve de tudo para Fernanda. Bom demais. Só falta e ela não vai estar lá agora, Então, eu estava. Só para lembrar o torcedor aí que falou que o Icasa tem que golear, o que eu falei aqui do resultado, que o Icasa, a minha opinião é que o Icasa deve ganhar de uns 3-0, é por conta da superioridade do Icasa. Agora eu vou lembrar o torcedor que 1-0 também vale 3 pontos. E se o Icasa ganhar só de 1, a torcida não pode ficar brava não, que o resultado é bom. Tá também. Bom demais. Emanuel Lima, domingo, dia 3 de julho, às 14h30, concentração da torcida icasiana na Praça da Bíblia. Bora fazer a festa, Loucos da Laje, aqui a galera já convocando aqui o Emanuel Lima, um abraço para ele. Cadê aqui? Ninguém pensava que esse time fosse tão longe, nem dizer o hino, simbora meu Verdão do Cariri. O Pedro está dizendo aqui. Júnior Leite, Santos, bora baixar o preço do ingresso, diretoria. Está dizendo aqui o Júnior Leite. O preço que eu estou sabendo tá R$30 antecipado. É porque tem os lados, né? Tem a Zona Leste, Norte, enfim. Eu até hoje não me acostumei direito ainda com a nomenclatura lá dos estádios. Bota lá, o lado da sombra é tanto, lado do sol é tanto. Pronto. Não quer saber. Mas esse lado dos leste, R$30 é o lado do sol. Hein, Fernanda Alves? É o lado do sol, né? Que é o dos R$30. É a antiga geral, pronto. O Fernando está dizendo aqui. O norte é a antiga geral, então é onde está rolando aí. O lado da imprensa lá é sua. E aí está tendo essa questão do. Oeste. Leste é a antiga geral. Pronto. Oeste é a antiga geral, leste é a parte da sombra, tá? Norte, que é a Castelo Branco, sul a Salgueiro. Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você, se eu comprasse um ingresso desse, chegasse lá, qual é o teu ingresso? Norte, sul. Aí eu ia levar minha esposa para me dizer onde era, porque ela conhece essa história de norte não, e mulher, sul. não, a bússola. Rosa dos Quem me Ventos. ensina essas coisas, porque eu É sou, o vento. eu Rosa sou dos ruim Ventos. pra isso. Resenha, Celso Lima, viu? Vamos aqui mais, deixa eu ver aqui. E os preços já estão no Instagram do Icasa, viu, Júnior Leite? Tem lá os preços, tem R$30, até os camarotes lá que estava 100, tá para 70. Preço de mulher, se eu não me engano, é único, é R$20, tá bom? Tem lá os preços lá no Instagram do Icasa. Entra lá, tá bom, parceiro? Aproveita e segue o Verdão, que é bom que o torcedor siga lá. O torcedor do Icasa seguir o Instagram do Icasa, o torcedor do Guarani seguir o Instagram do Guarani, do Barbalha do mesmo jeito, é importante. Tá bom? José deixando aqui os parabéns pra gente, obrigado. Cadê aqui? Núbio Flávio, agora vamos honrar mais ainda o manto da camisa do Verdão. O Ailton Alencar, boa noite, meu nobre. Tony Souza, parabéns pelo programa desses 2 anos. Show, obrigado. Valeu mesmo. Aí o professor Taz está aqui dizendo, ó, tanto Oeste Social, Norte, Gol da Castelo Branco, Leste Geral, são todos R$30 antecipadamente. Tá aqui, gente, ó. A Social, que é aquela parte da sombra. O Norte, que é a parte da Castelo Branco ali, tá bom? E o lado esquerdo de quem está nas cabines de rádio. E a Geral, que é lá do Sol, são R$30 antecipadamente. Pode ir no CT Praxedão, que a coisa tá rolando por lá, tá certo? Então a galera pode ir lá. Gildásio Furtado, acabou, Caio, Núbio Flávio chegou.
Está aqui dizendo o Judásio Furtado. Vamos fazer o seguinte, vamos relembrar mais uma história contada aqui no programa Replay. Desta vez, deixa eu ver, a gente já ouviu aqui. Vamos ouvir o Júnior Xuxa, rapaz. O Júnior Xuxa esteve aqui, foi um programa muito bacana, de muita audiência e polêmico também. E aí, na época, não se falou outra coisa, em 2011, a não ser do relacionamento entre Júnior Xuxa e Arnaldo Lira. O nosso querido Nubio Flávio disse que tem uns entregadores de camisa, né, que às vezes tem problema. Já tem problema com o treinador, Nubio Flávio? Já tive o quê? Problema com o técnico já? Rapaz, eu sempre fui um cara muito tranquilo, muito respeitador, muito educado, mas é claro que tem uns que não nos agrada, né? Pode ser o nome de algum? Ah, não, eu prefiro não expor, né? Porque expor as pessoas é muito ruim, né? A gente não gosta de ser exposto. Então ele não vai responder a minha pergunta, não. Eu ia perguntar ele qual foi o pior treinador que ele trabalhou. Ele não vai responder. Não, meu Deus. Eu vou dar um vídeo para você de Ariano Suassuna. Quando você vê um vídeo de Ariano Suassuna, aí você vou te dizer, na verdade, assim, não é que o treinador é ruim, né? Mas ele tem filosofias diferentes que eu não gosto. O bom do português é isso, viu? Filosofia diferente, para dizer que o cara é ruim. Eu prefiro ir por esse lado, né? Que às vezes o que não é bom para mim é bom para o outro. Às vezes o cara enterra meu time, mas em outro ele ganha. Então, ele é ruim e bom ao mesmo tempo. Então é a filosofia do time. Às vezes é a metodologia dele que não se enquadra no que eu gosto. O Flávio é um artista, viu? Foge assim com a time. Mas o nosso querido Júnior Xuxa não tem conversa de filosofia, não. O bom do ex-jogador é isso, que o cara disse, rapaz, já sou ex-jogador mesmo, vou pra cima. Olha o que o Júnior Xuxa falou sobre o Arnaldo Lira. Começou com o Márcio Bittencourt, depois saiu, e aí veio o Arnaldo Lira. E o Guto disse que até chorou quando você saiu do Icasa. E é o que foi que aconteceu do Xuxa com o Arnaldo Lira, que até hoje muita gente não entende direito como foi aquela falta de sintonia entre vocês. Antônio, para falar a verdade, até eu não entendo. Eu nunca toquei uma palavra com o Arnaldo Lira, nem ele direcionado a mim. Onde começou... Quem trabalhou com o Arnaldo Lira sabe, eu até falei com o Guto, você pipocou para falar. Sabe o quanto ele é complicado, quanto ele quer chamar a atenção. Se ele chegar na Globo, ele quer bater de frente com o William Bonner. Eu nunca tive uma divergência nenhuma, nem dentro de campo, nem nos treinamentos com o Arnaldo Lira. Simplesmente, ele chegou. Joguei 3 jogos com ele, ou foi 4, fiz 3 gols. Eu era artilheiro da equipe dele. Eu sei, média boa, 3 gols em 4 jogos. Fiz 2, na estreia dele aqui, eu fiz 2 gols contra o Duque de Caxias. A gente foi para Criciúma, a gente perdeu lá, mas eu fiz um gol também de falta, lá em Criciúma. Joguei com ele contra o Bragantino, e no outro jogo, ele me tirou do time. Eu não falei nada, não procurei saber nada. Inclusive eu lembro que já teve polêmica no jogo do Bragantino, porque nós estávamos em Atibaia, em uma pré-eleção, e todo mundo ficou surpreso que quando ele foi falar a escalação do time, ele tirou o Pitol e colocou o Carlos Luna. E eu lembro que já houve um ribô ali. Primeiro ele chegou, tirou o Everaldo, se eu não me engano. Tirou o Everaldo, depois tirou o Pitol. E quem trabalhou com ele já sabia que dizia, vai só, daqui a pouco é tu, Xuxa, não tem pra onde correr, daqui a pouco ele vai. Porque Arnaldo Lira, assim, pelas conversas que ele falava, ele tinha um orgulho de dizer, o Jardel não jogou comigo, o Albina não jogou comigo. E olha onde o Jardel foi, quem é, olha onde o Albina chegou. Eu não tinha orgulho de dizer que Jackson não jogou comigo, teve que fazer isso, teve que fazer aquilo. Mas eu nunca me dirigi a palavra com o Arnaldo Lira. Qual foi o seu pior momento na carreira, Xuxa? Meu pior momento na carreira foi o rebaixamento do Icasa, esse ano. E essas coisas que aconteceu, que até hoje eu não entendo. A raiva, o que eu fiz com o Arnaldo Lira naquele ano. E não teve mais contato com ele? Graças a Deus não. Graças a Deus não. Se você encontrar o Lira hoje? Não, é mesmo que não está vendo ninguém. Quero que ele viva muito, quero que ele tenha saúde, que é uma pessoa já de idade, mas ele num lugarzinho dele e eu aqui. Ele no lugarzinho dele e eu no meu. Tá aí o nosso querido Júnior Xuxa falando aí sobre o Arnaldo Lira. Não quer conversa com o Lira, o Júnior Xuxa. Inclusive, este programa que a gente teve essa entrevista com o Júnior Xuxa está aqui
no canal, tá ok? Então, todas as falas que a gente teve até agora, do Flávio, do Marcos Vinícius, do Serginho, enfim, você vai ver aqui no programa. Ronaldo Angelim também. A gente vai ter aqui, daqui a pouco a gente vai passar aqui o Ronaldo Angelim falando sobre o jogador que ele, enfim, ficou encantado de ver jogar. E olha que nem o Zico, nem o Neymar. E ele vai falar aqui, a gente vai destacar. E também o Flávio Araújo falando por que ele tirou o Alcimar da final do Campeonato Cearense 2005. O meu amigo Aerlo Avelino está até agora esperando só para responder, só para ver essa resposta que o Flávio Araújo deu aqui no programa Replay, tá? Deixa eu ver aqui, o Gildas Furtado está aqui com a gente. Carlos Zevi, ainda bem que o Núbio, que você não viu o Concílio no comando. Ele não gostava do Sidney não, Carlos Levi. Está gostando do Leandro Campos, né? Enfim, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu trazer aqui para a galera a melhor pizza, tá bom? A melhor pizza para você nesta segunda-feira é a Pizzaria e Hamburgueria Oval, que fica na Carlos Cruz com Todos os Santos. E você está vendo a imagem aí da pizza, saborosa, deliciosa, aquela que você vê e dá água na boca. A minha querida Fernanda Alves fugiu da dieta, disse, não, com essa pizza aí eu vou chegar aqui, vou comer a pizza. Fernanda foi com a gente lá, depois da inauguração do Romeirão, a Fernanda foi, como foi, Fernanda? E aí, aprovado? Aí dispensa muito, menino, dispensa nada. Quem pipocou, quem foi pipocou? Foi Guto que pipocou. Foi Guto com a história. Guto foi disse, não, rapaz, a mulher fez uma macaxeirazinha ali. Aí eu vou. Aí ele com medo da mulher dizer assim, rapaz, venha, chega. Aí pinotou, foi para casa. A gente foi lá comer a pizza lá do nosso querido Val. Fomos no ambiente aconchegante, super bacana. Foi a turma todinha lá que trabalhou no dia da inauguração do Romeirão, para esse ambiente que você está vendo. Fica na Avenida Carlos Cruz, esquina com Todos os Santos, ainda é franciscanos, tá bom? Aproveita. Qual é o número lá do prédio, Celso? 984. 984, Celso sabe até o endereço. Se botar assim para Celso Cercou, dos Correios, pronto. O telefone está aí na tela para você, o Disque Pizza, tá bom? Delivery. Você que está em casa, está numa boa, assistindo o replay, não quer ir para lá, 988-42-9514. Esse é o telefone da Pizzaria e Hamburgueria Uval. Lembrando que na terça-feira é folga da galera, vai coincidir amanhã que é a noite de fogueira, como a gente chama aqui, mas na quarta-feira a galera vai estar aberta novamente, tá bom? Pizza G, GG, Extra GG, promoção, hein, Aerlon? Promoção, você compra a pizza G, GG, Extra GG e ganha um refrigerante totalmente grátis lá da Pizzaria e Hamburgueria Oval, tá bom? Promoção bacana que você tem toda quarta-feira lá. Agora, se você quer um bolo como este aqui, dos 2 anos do Replay, aí você tem que procurar Freitas Cake. Vai lá no Instagram do Freitas Cake, e lá tem o telefone, lá tem as opções, lá já tem inclusive a foto deste bolo aqui, tá bom? Do Freitas Cake. Nosso querido Edson Freitas faz os melhores bolos para aniversário que você... E se você não quer o bolo de aniversário, eu gosto de pedir muito o bolo Vulcão. Vulcão, aquele bolo? É um bolo de chocolate, rapaz, que ele vem com... Você parte aqui, aí o chocolate sai descendo. Coisa linda. Estou falando aqui, a gente fica salivando, tá bom? Mas vai lá no Instagram, tá ok? Você pega essa logomarca aí, Freitas Cake, e você pode saborear um bolo bonito e gostoso, como este aqui dos 2 anos do canal Replay com Tony Souza, tá bom? A gente vai lá no Instagram, vou dar o tempo para você no Instagram, já fazer seu pedido lá do bolo do Freitas Cake, ver as opções, e são muitas, e depois a gente volta com o último bloco aqui do programa. Olha aí que maravilha. O último bloco aqui do programa, a gente vai trazer para você Série B do Campeonato Cearense, volta com o Núbio Flávio, e vamos trazer aqui a participação da nossa querida Fernanda Alves, aqui com a gente, e vamos ter também aqui no programa Flávio Araújo falando porque o Alcimar saiu da final de 2005, e também o nosso querido Ronaldo Angelim falando sobre esse jogador que destacou para ele viu jogando e que chamou a atenção. Ele coloca um dos melhores que ele viu na vida, sim. Só para trazer aqui uma informação, o Marquinhos Santos no Ceará, ele corre perigo, sabe por quê? Por quê, homem? Porque o Bahia dispensou o Gordiola, Gordiola está solto no mercado, sim. O Marquinhos chegou 4 jogos, não conseguiu ganhar nenhum ainda, e ele
Aí ele tá no invoco. Ele disse, olha, até agora eu tentei fazer o que o Dorival deixou, agora eu vou fazer o meu. A partir de hoje o time vai jogar da minha forma. E ele vai descobrir isso depois de 4 jogos? E jogou contra o Goiás e não ganhou. E agora, sabe, ele vai pegar nada mais do que o The Strongest, lá na altitude, de 2.600. E aí ele tenha cuidado que o Gordiola tá lá. Tem diretor no Ceará doido que ele perca o joguinho pra ir lá e dizer, venha Gordiola pra cá. Diz o Matheus, só presta grande, viu? Daqui a pouco a gente volta. Tiago Oliveira deixando aqui os parabéns. Obrigado, Tiago. Gordiola é o Guto Ferreira. É o Guto Ferreira. Grande Guto. Gosto Gente muito, boa. Gosto muito do Guto Ferreira, como gosto também do Marquinhos. Conheci o Guto lá em Piracicaba, inclusive trabalhei numa das casas do pai do Guto, né? De saudosa memória. Quem aprendeu mais futebol com quem? Como é? Quem aprendeu mais futebol com quem? Não, você com ele ou ele com você? Eu não tive o prazer de ter uma convivência mais estreita com o Guto, porque quando eu estava lá, o Guto estava trabalhando no Internacional de Porto Alegre. Alguma coisa eu tenho certeza. Ele pode saber muito de futebol, agora elegante como você, não é não. Não, mas é gente boa demais. É brincadeira. Rapaz, para trabalhar aqui no programa de Tony Souza tem que ser elegante. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, viu? Muito bem. Daqui a pouco a gente vem com a reta final e o Núbio Flávio continua com a gente aqui. Olha a disparidade. O nosso querido Núbio Flávio, tranquilo, relax, numa boa. E o jovem. Celso Lima. Tony, Núbio Flávio é jovem. Eu já passei dos 50, já estou na maior idade, rapaz. Não posso mais me investir com ele. E outra coisa, olha o porte físico dele e olha o meu. Tu acha que dá certo, Tony? Imagina tu de camiseta aí, desse jeito aí. Eu tenho que colocar um socialzinho, eu fico mais bonitinho. É muita cordialidade aqui nesse programa. É demais. A gente volta já, moçada, com a reta final do replay. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E nós temos também as melhores frutas, verduras e legumes. São 30 anos no trabalho super bacana em todo o país. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Você vai ter os números aqui na tela da Perboni Brasil, que você pode ligar. Você que tem o seu supermercado, mercantil, seu sacolão, quer oferecer produtos de qualidade para o seu cliente? Então procure Perboni Brasil, que tem um mix de produtos nacional e importados, tá bom? E você, lógico, tem melhor atendimento, preços super camaradas e aqueles produtos fresquinhos que você vai querer ter em sua casa, tá bom? Frutas, verduras e legumes, 30 anos, um trabalho sério, muito competente em todo o país, é com a Perboni Brasil. No Cariri, você tem a filial que fica no Galpão 2 do Ceasa de Barbalha. Muita coisa bacana para você, tá bom? Essa semana nós vamos lá, Guto Vital e eu, aquele inhamezinho show, para quem gosta de inhame, de macaxeira, morango, laranja, tangerina, enfim, como é o nome da fruta, rapaz? Eu esqueço da fruta.
É kiwi, rapaz. Eu não sou acostumado com essas coisas chiques, não. Meu negócio eu cresci comendo banana, chupando cana e chupando manga. Aí eu quero falar em kiwi, mas o Guto gosta do kiwi, abacate, enfim. De tudo você encontra lá no Galpão 2 da Perboni Brasil. Ofereça para o seu cliente um produto de qualidade, tá? Galpão 2 do Ceasa de Barbalha, Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Bom, já conosco aqui nossa querida Fernanda Alves. A Fernanda Alves está aqui com a gente, representante feminina também. Eu digo também porque já tem a Ana Maria, a Fernanda participando com a gente por mais tempo. Já tivemos participações da Pergentina como comentarista aqui conosco, né? Nós já tivemos a Rayane também participando como comentarista, né? A Raquel Oliveira esteve aqui no primeiro programa que a gente fez o replay, ela esteve aqui, a Raquel Oliveira, enfim, a Bebel como técnica de futebol por aqui, a Thaís Ferré, que está passando férias, inclusive em casa agora, aqui em Barbalha, depois de ser campeã na Turquia, enfim, várias mulheres, a Duda, que está no Flamengo, foi convocada para a seleção brasileira sub-20 feminina, então tivemos várias mulheres, e aí a gente traz aqui a nossa querida Fernanda Alves, falar um pouquinho sobre a Copa Replay. A Fernanda esteve conosco e a gente realizou a Copa Replay de Futebol Feminino em parceria com a Prefeitura Municipal de Barbalha. Nosso querido Jonas Amaceno, secretário adjunto, abraçou, né, este projeto da Copa Replay. E a gente tem aqui as imagens dos melhores momentos da Copa Replay de Futebol Feminina, que terminou com a R4 decidindo com a Feminino Cariri, da Bebel, R4 do Ronaldo Angelim, e venceram por 1-0 as meninas do R4. A nossa querida Fernanda esteve fazendo reportagem em todos os jogos que foram transmitidos aqui dessa competição, né? E a mulher está cada vez mais presente no esporte e no futebol aqui no Cariri, hein, Fernanda? Que bom te ver novamente. Depois de um período, né? Você agora, Fernanda foi contratada, gente, pela Federação Cearense de Futebol. Então a Fernanda não está mais tão presente aqui com a gente, mas continua sendo integrante titular aqui do Replay. Beijo, Fernanda. Titular é absoluta, né? Absoluta. Já dizia o avião de forró. Boa noite, Tony. Boa noite, Nube. A todo mundo que está nos acompanhando aqui no Replay. Satisfação estar aqui, né? Você me chamou, estava num outro compromisso. Vim, que eu não sei lhe dizer o não. Mas é isso mesmo, como você fala. A mulher vem cada vez ocupando mais espaços. A gente passou uma temporada sozinha, né, fazendo reportagem enquanto mulher no Cariri. Hoje temos a Aline Fiuza, que está lá com a gente na federação. Tem a Rayana Lucas, que você citou, que já está atuando como repórter também. Está na educadora, né? Isso, está na educadora do Cariri. É importante que mais mulheres ocupem esse espaço. E falar de mulher no esporte não é só no jornalismo, é no futebol, é na arbitragem, nos clubes, no marketing. Enfim, a mulher tem que estar nesses espaços porque o lugar de mulher é onde ela quiser, né? E a Copa Replay, a gente tem imagem aqui dos melhores momentos da Copa Replay. Você esteve participando, né? Esteve lá no campo, vendo as meninas. E como a gente tem meninas talentosas aqui no Cariri, né, Fernanda? Sim, foi surpreendente para mim. Porque a gente, apesar de morar na região, não vê falar tanto de futebol feminino e não saber que é tão forte. E a Copa Replay veio para trazer isso, né? Fortalecer o futebol feminino, mostrar mais talentos e a gente pôde conhecer novos nomes. E é muito gratificante, depois de tudo isso, principalmente porque a gente está na rua trabalhando. Muitas delas trabalham lá na arena também com a gente e encontram assim, eu lembro de você da Copa Replay. E aí a gente reconhece que o nosso trabalho também foi bem feito e foi importante fazer essa Copa e que venham mais edições, né? Já vem aí, como você muito bem colocou, que já vem trabalhando para acontecer agora em 2022. E é isso, cada vez mais fortalecer que os clubes também possam investir mais nisso no futebol feminino, para que mulheres possam estar ocupando o futebol profissional e seguir exemplos que a gente tem daqui da região, que foram jogar fora. A gente está vendo, inclusive, imagem das meninas aí no gol, a comemoração das meninas aí, a Cacá, que é a sobrinha do Angelim, que fez o gol. Um gol muito parecido com o que o Angelim fez em 2009, quando o Flamengo foi campeão em cima do Grêmio. O gol que foi feito pelo R4, a cobrança de escanteio, ela chega lá e cabeceia no meio da zaga, fazendo 1-0 para o R4. Um jogo bom, um jogo duro, difícil. A Paloma da Femininos Cariri pegou demais, foi um dos destaques também do jogo. E a gente teve realmente uma competição muito boa naquela ocasião das meninas. E a gente teve ali apenas 6 equipes participando, Fernanda, mas nós temos muitas outras equipes aqui na região que também jogam futebol, né? É porque falta investimento, né? Não se faz futebol sem investimento.
E também a gente sabe que esses últimos 2 anos para o esporte foi complicado em relação à pandemia, como muitos outros setores se afetaram. Mas eu acredito que com a repercussão que teve ano passado, esse ano vai a ter mais inscrições. Vai ser uma coisa mais grandiosa do que foi e vai ser um sucesso. E aí falar de mulher também em relação ao esporte, nas homenageadas, né, que a gente teve nos troféus, que foi a ex-presidente do Campo Grande e a Francine, né? Francine, que é esposa do Soares, foi presidente do Campo Grande de Juazeiro, e a dona Maria Vieira, que atualmente ainda é presidente do Atlético Cearense. E detalhe, lá no Atlético agora é presidenta e vice-presidenta, né? É a Mara Leane que está também lá na vice-presidência. É verdade? Não sabia, não sabia. Então, tem uma mulher também ali como vice. São 2 mulheres comandando o Atlético Cearense. Isso é muito importante. Só abrir um parênteses aqui, que eu já estou vendo que tem gente ali que eu conheço muito, já participando com a gente. Dávila Ellen, né? Meu trio, como a gente diz, né? Nosso trio tá vivo. É uma no Juazeiro, uma no Iguatu e outra na Fortaleza. Que é a Débora Arruda. Dávila no Iguatu e a Débora lá em Fortaleza. A Dávila trabalha com o pessoal da Iguatu TV, com o Thiago, Zilfran, turma boa, que eu tenho um carinho muito grande. Um abraço a todos lá da Iguatu TV. E a Débora Arruda eu já vi também participando com o pessoal lá em Fortaleza. Ela é da TVC Esporte Clube. TVC Esporte Clube lá, com o Eft Lemos, Bechara, com o Quempão, enfim. Aproveitando o espaço para deixar um abraço para a Débora também, que eu conheço pessoalmente, né? Quando eu jogava no Floresta, ela fazia algumas coberturas, uma excelente profissional, uma pessoa muito dedicada e que cada vez mais está atingindo, né, novos locais aí dentro da imprensa. E a mulherada tá bem envolvida agora com esse trabalho assim junto do futebol, que não era tão comum, por exemplo, quando você começou a carreira, hein, Núbio? Eu acho que esse espaço, na verdade, já era para ser comum desde muito tempo. Acho que hoje em dia as mulheres também têm tomado conta do futebol. Acho que é em questão de entender o processo, sabe? Então acho que a mulher tem que ter mais espaço, tem que ter mais visibilidade. E eu não vejo nenhum problema disso, né? Igual as competições femininas, eu acho que infelizmente elas não têm tanto apoio, né? Como as competições masculinas. Eu acho que essa desigualdade no Brasil demonstra também, né, a precariedade em relação às nossas competições femininas. Então, acho que isso era uma ressalva, né? Até que a CBF poderia dar mais apoio para a gente. Talvez temos muitos talentos desperdiçados por falta de oportunidade, por falta de investimento, e é uma pena. Eu acho que o futebol hoje, acho que nós hoje, seres humanos, já estamos modernos, né? Então, acho que tem que ser globalizado. Eu acho que se tem investimento para o masculino, acho que deveria ter para o feminino também. É uma bandeira que eu levanto. A gente sabe que, infelizmente, somos uma voz pequena, né? Perto de quem investe, de quem acredita, mas eu acho que é legal ver o trabalho das meninas, e eu acho que a gente tem que, como uma voz que talvez seja um pouco mais ativa, tá homenageando e tá parabenizando o trabalho das meninas. E eu estou esperando muito, que a gente está começando a planejar a Copa Replay este ano. Se Deus quiser, a gente vai fazer aí em agosto, se Deus quiser tudo caminhar direitinho. Queria muito ver o Icasa, o Guarani sendo representado, o próprio Barbalha, com o time de futebol feminino. Já pensou, né, a gente ter as equipes do nosso futebol também com equipes femininas? Seria muito interessante. Eu estou muito assim, otimista, até porque os times têm um prazo também para se organizarem, para terem equipes femininas. Eu torço muito para que isso aconteça. A gente é uma bandeira desde o começo. Quem acompanha a gente desde o começo, a gente defende essa inclusão da mulher, não apenas como jogadora, não apenas como árbitra, mas como repórter, a mulher presente como comentarista. A Pergentina, por exemplo, deu um baile, deu um show, né? A Pergentina, muita gente, poxa, cara, a Pergentina, secretária de Educação, entende de futebol, entende de esquema tático. Profissional da educação física, né? Profissional, e como foi bacana, né? A Pergentina tem uma voz bonita também, né? Sim. Ela imposta uma voz, dava para ser radialista numa boa, nossa querida Pergentina. Foi muito legal mesmo, e todos os jogos, acho que foi o primeiro torneio no estado do Ceará, porque a gente não vou dizer que foi um campeonato, foi um torneio, que todos os jogos foram transmitidos ao vivo. A gente fez questão de transmitir ao vivo, até para valorizar as meninas, e a gente ficou muito feliz com essa aceitação. Tomara que a parte 2 possa acontecer também. Só rapidinho aqui, a Fernanda vai estar com a gente daqui com o Núbio Flávio. Vamos trazer aqui a fala do nosso querido Ronaldo Angelim sobre essa questão do jogador, né? Aquele jogador que encheu os olhos do Ronaldo Angelim, que ele viu jogar e ele rasgou elogios para esse atleta que é do futebol cearense.
Veja o que foi que ele falou aqui nos estúdios do Miséria, no programa Replay. O melhor jogador que você viu atuar e o melhor jogador que você já jogou ao lado. São pessoas diferentes ou é a mesma pessoa? Não, é porque, enfim, o que eu sempre falei, o que eu acho para mim, que eu vi assim, acompanhei rádio e depois vi Zico. Para mim, Zico foi Zico. O melhor jogador que você viu? Disparado, Zico. Que para mim não veio Pelé, não veio, para mim Zico. Para mim era completo, um jogador completo, Zico. Agora é lógico que a gente viu e jogou do lado de outros grandes, né? Como Ronaldo Fenômeno, você já citou aí Romário, uma seleção. Adriano, citei vários, né? Esses caras aí, tudo monstro. Você ainda tem contato com todos eles? Tem. Aí, e hoje em dia tem Messi, Cristiano Ronaldo, né? Então, e mais nordestino. Eu respeito todo mundo, eu respeito a história de Yarley, de Mota, de todos os grandes jogadores nordestinos que eu vi jogar. Mas ninguém ganha de Clodoaldo. Capetinha era... nordestino, eu estou falando nordestino. O Capetinha, do Psi, Clodoaldo. Mas o que ele jogou naquela época do Fortaleza, Ronaldo? Se a gente for parar para observar, ele chegou, inclusive antes de você, ele foi cotado para ir para o Flamengo. Né? Eu lembro que o Flamengo, eu lembro do Clodoaldo, uma semana inteira destaque no Globo Esporte Nacional. Eu nunca vi o nordestino ser de segunda a sexta destaque no Globo Esporte Nacional, como o Clodoaldo foi naquela época. Foi cotado para o Flamengo e o Fortaleza foi quem botou banca sem querer levar. Acho que lembro que estava querendo, inclusive, levar o Clodoaldo e o Flamengo queria mandar o Roma, o atacante, e tinha um outro jogador que queria mandar e o Fortaleza não quis na época. Ou seja, o Clodoaldo chegou a jogar no nível de melhor jogador, entre os melhores jogadores do país. Na época que ele estava lá no auge dele. Naquela época, o Clodoaldo não bebia ainda, eu tive o prazer de pegar ele nessa época, né, de estar jogando junto com ele no Fortaleza. Era um jogador imarcável. Eu acho que os marcadores de Clodoaldo naquela época sofreram muito, porque eu peguei ele no auge ainda, ele não bebia e era complicado. Era o mesmo estilo do jogo de Messi. Uma pena que ele jogou a carreira dele fora tão cedo, que era um jogador para ter jogado não só Flamengo, Corinthians, para mim era um jogador para ter jogado até na Europa, pelo talento que ele realmente tinha. Atrapalhou. Atrapalhou muito. Ele sabe disso, ele sabe muito bem disso. Mas para mim, foi o nordestino, é ele o melhor que eu vi. Para mim, o Fortaleza tinha que fazer uma estátua para esse cara lá no Psi. Se não já fez, eu acho que teria que fazer, porque o que ele fez com a camisa do Fortaleza, ninguém fez. Tá aí a opinião do nosso querido Ronaldo Angelim sobre Clodoaldo. E eu confesso que eu vi Clodoaldo jogar e realmente foi um cara extraordinário. Que o Clodoaldo fez realmente dentro das quatro linhas. E olha que ele teve aqui no Icasa e teve bons momentos com o Icasa, no próprio Ceará, enfim, mas como no Fortaleza, e não dá para dizer. Foi demais mesmo. Bom, e vamos também aproveitar e trazer aqui, porque o torcedor está querendo saber por que foi que o Alcimar saiu do time em 2005, hein, rapaz? Aquela final do Campeonato Cearense, que coisa, hein? Antes disso, vamos mostrar a tabela da Série B do Campeonato Cearense. Nós tivemos jogos da última rodada, o Cariri goleou 4-1, voltou a vencer, o Negro Anil venceu o Maranguape. O Maranguape já estava para cair, rapaz. O Vladimir saiu do Guarani de Sobral, foi para o Maranguape. Já pegou lá o barco meio que afundando, né? Então acabou, não teve muito jeito. Aliás, o próprio Vladimir conseguiu a primeira vitória, né, o Maranguape. Ainda conseguiu vencer uma com o Vladimir, mas o negócio lá estava meio desmantelado. A rodada desta semana, deste meio de semana, foi o Itapipoca 0-0 com o Barbalha, o Guarani 0-0 com o Floresta, o Guarani de Juazeiro. O Horizonte perdeu a segunda consecutiva, tinha perdido para o Barbalha, perdeu para o Guarani de Sobral, 2-1. Aí o Cariri meteu o sapeca para cima do Maranguape, 4-1, 2 gols do Júnior Juazeiro, e o Tiradentes venceu 1-0 o Pague Menos. Inclusive, se você quer ver a opinião de Celso Lima, o que ele achou desse jogo, ele destacou inclusive o Dodó como o grande nome do jogo e não o Júnior Juazeiro, apesar de ter feito os 2 gols. O Celso Lima, você vai lá, depois você vê aqui no YouTube, tem a opinião do Celso Lima sobre esse jogo, Cariri 4-1 em cima do Maranguape, tá bom? E já tem também sobre o Crato, sobre a derrota do Crato para o Souza, tá? Vamos para a tabela de classificação? Tabela de classificação da Série B do Campeonato Cearense. Você tem aí o Guarani de Sobral com 13 pontos,
empatado com o Tiradentes em segundo com 13, o Horizonte em terceiro com 12, com 12 Floresta vem em quarto, o Barbalha em quinto com 11. Então esses seriam 5 classificados para a próxima fase, se terminasse hoje. Só que aí vem, ó, o Itapipoca em sexto com 11, Pague Menos em sétimo com 10, Guarani de Juazeiro em oitavo com 10, em nono Cariri com 10. Só o Maranguape, que nem cheira nem fede demais, já caiu, tem 5 pontos ganhos. Olha só que interessante como tem uma galera aí brigando para se classificar e podendo cair. Olha que coisa absurda essa Série B. Vamos à próxima rodada, Kleber? A próxima rodada da Série B, para a gente ver aí como é que está o embolado desse campeonato. O Barbalha pega o Cariri, né? Então, assim, os dois times tendo que vencer para conseguir a vaga. O Maranguape joga com o Horizonte, ou seja, o Maranguape já não almeja nada, o Horizonte, esse sim precisa vencer para se classificar. Grêmio Pague Menos com o Guarani de Sobral, briga boa aí. Floresta e Itapipoca, Tiradentes e Guarani de Juazeiro. Todo mundo aí com chances de classificação. Ninguém está completamente definido nas 5 vagas, né? E uma boa parte com chance de cair. É um campeonato. A gente esperava um campeonato bem equilibrado. Eu confesso que não imaginava que fosse tanto, né? Fosse dessa forma. Então, tá aí toda a rodada, a última rodada da Série B do Campeonato Cearense. O Barbalha, e aí eu vou trazer à tona, infelizmente, este assunto, porque foi um assunto que rolou nesse fim de semana. Um dirigente do Barbalha chegou a me dizer que recebeu mensagens, ligações, dizendo que pessoas poderiam entrar em contato com os jogadores do Barbalha para aliciar esses jogadores. E aí havia uma preocupação não apenas com os jogadores do Barbalha, mas também com jogadores de outros clubes, né? Há uma preocupação muito grande. A gente sabe que já está havendo uma investigação do Ministério Público do Estado por conta de manipulação de resultado da primeira divisão do Campeonato Estadual deste ano. E aí dirigentes do Barbalha disseram que confiam no grupo, acreditam nos jogadores, mas para evitar que de repente alguém ou busque se aproximar dos atletas do Barbalha, iria acionar. Confesso que não tive a confirmação se houve esse contato hoje, mas dirigentes do Barbalha disseram que iriam entrar em contato hoje com a Polícia Federal para denunciar esta situação, para que as autoridades competentes fiquem atentas, né, a essa última rodada do Campeonato Cearense da Série B. É a última rodada da primeira fase. Vale 5 times classificados à próxima fase e ainda um rebaixado para ser definido. Tudo isso na próxima quarta-feira. Então, daí a importância desses jogos da quarta, né, e essa preocupação. Então, a gente ainda continua nessa questão. O STJD, Fernanda, acabou anulando aquela história toda do Tribunal de Justiça, né? O Tribunal de Justiça queria excluir todos os jogos, excluir o Crato do campeonato, mas excluir todos os jogos, até com possibilidade de serem refeitos, no caso das quartas de final em diante. O STJD mandou a federação homologar o campeonato, é isso? Sim, ficou do jeito que a gente conheceu o resultado de fato, né? Fortaleza campeão e os rebaixados Atlético Cearense e Crato. E o Iguatu na Série D. Isso, o Iguatu na Série D, o Ferroviário no campeonato, na Copa do Brasil e o Caucaia também na Série D, junto do Iguatu. Do Iguatu. Então fica Caucaia, Iguatu e Pacajus com a vaga da Série D do ano que vem. Então fica aí numa situação mais tranquila aí, porque o Iguatu estava com medo de perder essa vaga do Campeonato Brasileiro. Núbio Flávio, você, enfim, estava jogando fora, né, antes de voltar aqui para o futebol cearense, mas já ouviu também essa situação de manipulação de resultado, essa parada também está aí por fora, tão presente como de repente chegou aqui no futebol cearense do ano passado para cá? Cara, então, eu acho que na verdade essa situação é uma situação um tanto quanto delicada, né, porque hoje em dia isso ficou tão forte dentro do futebol, que hoje até para o cara errar um gol hoje já se torna suspeito. Já vira alvo, né? Hoje em dia o jogador assim, já ficou mais... Como que eu vou te explicar? Hoje em dia hoje em dia já ficou muito essa questão de manipulação de resultados. Eu particularmente, assim, eu prefiro acreditar na honestidade do homem. A gente sabe que no meio do futebol tem pessoas que são honestas, tem pessoas que são desonestas, mas quem sou eu para julgar o caráter de cada um? Falando, por exemplo, nessa rodada aí da segunda divisão,
Eu sinceramente, eu não acredito nisso. Por que eu não acredito nisso? Porque todos os times têm chance de se classificar e de ser rebaixado. Então, como que, por exemplo, eu estou dentro de uma equipe que eu tenho a possibilidade de me classificar e eu não vou querer isso? Eu vou preferir ser rebaixado por um dinheiro que eu vou ganhar por fora. Assim, eu prefiro acreditar que nesse caso específico aí não vai acontecer. A gente sabe que mala branca, hoje em dia no futebol, isso aí, dá um incentivo para o time ganhar o jogo. Eu particularmente, eu sou um cara que eu faço o meu trabalho mediante aquilo que eu acredito. Eu acredito que eu preciso dar o meu melhor, independente de dinheiro ou não. Mas isso é uma coisa que tem se tornado frequente. Eu vi por alto, né, essa questão aí que aconteceu com o próprio Crato aí, de tá manipulando, e é muito complicado, porque hoje no futebol ali praticamente jogam 11, mas são mais de 30 famílias dependentes daquilo ali. Então, quando você tem esse desvio de conduta, você está prejudicando mais um monte de famílias. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Acho que a gente tem que ter discernimento, sabedoria para entender que para a gente julgar alguém, principalmente nessa condição, que para mim isso é crime, né? Para a gente julgar alguém, para a gente falar sobre isso, né? ou afirmar, a gente tem que ter muita certeza, porque para mim é um assunto muito delicado e que envolve caráter, personalidade e envolve outras pessoas também, né? Então eu acho que esse é um assunto que particularmente eu acho que a gente tem que ter cuidado, né, para se posicionar e quem tem esse tipo de atitude aí para poder dar rever bem, né? Porque realmente é um assunto complicado. É verdade. Inclusive, teve um jogo do Icasa com o Crato, que o Mauro falhou, e aí teve alguém que botou na rede social, no WhatsApp aí, questionando o Mauro. E quem conhece o Mauro sabe da integridade do Mauro, um cara sério, de caráter, cidadão, né? Por onde passou, acabou virando ídolo. Teve grande momento no Barbalha, no Icasa, no Ferroviário, né? Campeão com o Ferroviário, campeão com o 13, campeão com o Campinense. Recebeu agora o título de cidadão campinense lá em Campina Grande, né? Por tudo que ele fez pelo 13 e pelo Campinense. Estive lá agora, recentemente, em Campina Grande. Todo mundo elogia o Mauro Iguatu, seja torcedor do 13 como torcedor do Campinense, né? Não apenas como grande jogador, mas como cidadão. O Olavo é outro que entrou nas graças do torcedor lá em Campina Grande, né? Hoje está lá vestindo a camisa da Raposa, lá do Campinense. Então, assim, uma falha é o que você diz, o cara já vira alvo. É impressionante como as coisas acontecem, lamentavelmente, né? Mas a gente torce para que tudo dê certo. O Guarani aí com o Lamar Lima, que faz um trabalho muito forte. Aí tem aí o Barbalha, o confronto do Márcio Alain, que pegou o Barbalha, engrenou uma sequência de resultados positivos. Em 3 jogos tem 2 vitórias e 1 empate. O Washington está desde o começo do Cariri, o Cariri veio, o pessoal desconfiando, 4 empates de 0-0, meteu 4-1 agora, está tudo em aberto, ou seja, as 3 equipes do Cariri têm chance de classificação e ao mesmo tempo de rebaixamento. Tomara que não caia ninguém, né, e que, enfim, a gente possa ter uma competição cada vez mais competitiva, porque essa Série B está realmente dando o que falar e a gente está acompanhando tudo. Na quarta-feira estaremos lá, se Deus quiser, vamos fazer a transmissão pela Cariri FM, com o nosso amigo Clodoaldo Amar, a equipe da Seleção 96, ao mesmo tempo estaremos gravando para colocar depois aqui imagens de edição do nosso querido Guto Vital, o programa, aliás, os melhores momentos aqui no canal no YouTube, tá bom? A gente vai destacar. Então, estamos de olho e a gente acredita, é isso que o Nubio Flávio falou, que a coisa possa andar realmente de forma muito correta e que a gente possa ter os 5 classificados, aquele que for cair, enfim, é lamentar, mas que a gente realmente possa ter um campeonato sem nenhum tipo de falcatrua, de esquema, que isso seja exterminado. Estou aguardando ainda para ver o que é que vai acontecer no Ministério Público, já que ainda segue investigação, muita gente ser ouvida e a gente está aguardando ainda. Bom, reta final aqui do programa, o Gilson Thierry também está aqui, um abraço para ele. Disse, manda um alô para o Danilo Casiano, um abraço para o Danilo Casiano, tá certo? O Replay Branco, cadê aqui? Meu parceiro Celso, camisa do Replay Branco combina melhor, meu parceiro. Ele já viu seu comentário, viu, Celso Lima? Gostou mais você com a camisa branca do Replay do que com a laranja, tá bom? O Carlos Levi acha que vai rolar muita coisa nessa última rodada, aqui a opinião do Carlos Levi. Vamos ouvir aqui o Flávio Araújo, porque o Flávio Araújo tirou Alcimar
daquela final de 2005, hein? Ele falou aqui no programa, o Aérlio tá doido para ver por quê. Então, veja aí, Aérlio, e você que está acompanhando aqui o replay. Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta também, que eu não sei se você já respondeu essa pergunta, e muito torcedor também gosta de saber. São duas perguntas, inclusive. Das finais que você disputou do Campeonato Cearense, qual foi aquela que você achou que ficou mais perto? Que diz assim, esse time merecia ter sido campeão. Foi aquela do... Deixa eu ver, que a gente estava praticamente campeão no Castelão. Foi 2000 quanto ali? 2005? 2005. Aquele que venceu 4-1, se não me engano, foi 4-0 o primeiro jogo, primeiro turno, Fortaleza lá dentro. Foi. E o Bosco não podia ver Alcimar. Ele viu Alcimar, o Rafa tinha pesadelo. Exatamente. Aí, naquele tempo, a gente não tinha... Tinha o terceiro maior estádio do estado. O primeiro era o Castelão, depois o PV, depois era o Romeirão. E nós não poderíamos jogar aqui, né? Regulamento. Exato. E fizemos a final lá. Então, nós tínhamos timaço mesmo. E no final do jogo, uma bola que a gente... E outra coisa também, que eu fui muito injustiçado nesse tempo aí. Os caras, o Flávio se vendeu. Eu digo, eu vou me vender. Não tem nem lógica, mas assim mesmo. Final do jogo, o Fortaleza colocou muitos jogadores altos dentro da área, né? Toda a bola parada, levava perigo. Estava na área o Ronaldo, o Alain. Enfim, o baixinho que estava ali... só tinha um jogador baixo na área, que era o Clodoaldo, né? Então a gente treinou também durante a semana a marcação desses jogadores altos e colocamos um jogador, você vê o que é futebol, Tony, para ficar grudado com o Clodoaldo no primeiro pau. Ele fica no meio da área, depois vai para o segundo pau, esperando algum desvio. E colocamos um jogador, treinamos repetidas vezes, só que quando bateram o escanteio, não sei se quem desviou foi o Alain, foi o Ronaldo por Fortaleza, o Clodoaldo estava no meio, como nós treinando, deu uma passada para trás e o nosso não foi. Aí o Clodoaldo fez o gol e ali praticamente matou a gente, que na prorrogação, no começo o Aridon também foi expulso da prorrogação e perdemos o título, né? Mas aquele ano ali, praticamente foi o que nós, assim, que a gente tinha mais confiança, e até o de 2007 foi que nós perdemos também para Fortaleza lá. Nós chegamos tão perto de conquistar um título como aquele ano de 2005, porque o nosso time também era outro timaço. E aí eu vou fazer a outra pergunta. E o Alcimar, por que você tirou o Alcimar daquele jogo, Flávio? Não, porque justamente por causa disso. Faltavam 3 minutos para acabar o jogo, né? O Alcimar já tinha 2 motivos, veja bem. Ninguém fala, mas eu vou falar. O Alcimar foi vendido 2 dias antes do jogo. 2 dias antes da final, o Alcimar foi vendido para o Curitiba. Estava tudo certo já. Já estava vendido para o Curitiba. Certo? E chegou no jogo... Trocaram o goleiro, né, para nosso azar, tiraram o Bosco e botaram o Albério, o pastor. Foi. Aí o Alcimar não conseguiu render, só que estava no final mesmo. A gente estava se defendendo, Fortaleza a bola aérea. Eu digo, não, tirei o Alcimar e botei um jogador alto. Eu acho que foi até o Gerson ir para brigar nessa bola aérea contra o Fortaleza. Mas não, perdeu porque tirou o Alcimar. O Alcimar não estava bem nessa reta final do jogo, né? Mas podia uma bola decidir, poderia. Mas só que o momento ali exigia que nós reforçássemos nossa bola aérea e, por incrível, nós tomamos um gol na bola aérea, que foi perdida de cabeça e o Clodoaldo completou. É aquela história, a morte só precisa dar desculpa, né? É verdade. Bom, tá aí, portanto, o Flávio Araújo dando essa versão que todo mundo queria saber, né? Por que o Alcimar saiu daquele time, ele dizendo que o Alcimar já estava vendido, inclusive, naquela ocasião. Tá aí a fala do nosso querido Flávio Araújo. Bom, finalzinho aqui do programa, deixa eu ver aqui, vem cá, Matheus, chega, o Matheus está querendo louco para falar aqui, vem aqui, fica aqui de frente, que é de frente ali para a câmera. Vai falar o quê, Matheus Davi? Louco nada. Não vai falar nada? Louco nada. Por que não vai falar? Tô louco nada. Pode falar você. Você disse que ia falar, rapaz? Tô louco nada. Desistiu de falar, Matheus. Vai chamar o Leandro para falar ou não? Então pronto, o Matheus desistiu de falar. Então vamos falar o nosso querido Leandro Santos, que é titular aqui do nosso programa, também do canal, narrador, comentarista, repórter, ele faz tudo aqui, um polivalente. Nosso querido Leandro Santos não pôde estar aqui no programa hoje, mas ele mandou um vídeo de mensagem aqui desses 2 anos do canal Replay com Tony Souza. Vamos lá com o nosso querido Leandro.
Fala galera do canal Replay com Tony Souza, toda a equipe aí nos bastidores, o Tony, o Guto, o Kleber, a Fernando, o Celso, a Ana Maria, o Jussiesse, toda a equipe da Jussiesse Filmes que atua com a gente. Que alegria a gente poder estar celebrando aí esses 2 anos já de história, de muitas experiências vividas e o sonho de muita coisa para realizar aí pela frente. É muito bom poder saber que a gente já tem essa audiência de vocês, esse carinho de vocês que vem acompanhando o nosso trabalho. Infelizmente, como tenho também esse trabalho de professor de educação física, não apareço tanto aí no estúdio, no programa, mas se você lembrar um pouquinho, voltar um pouquinho na história, já apresentei sim aí uma edição do programa Replay, junto com toda a equipe. Tem aquela balançada no começo, né, um pouquinho do nervosismo, mas a gente conseguiu desenrolar um programa Replay. Você pode conferir aí no nosso canal e faça esse trabalho aí nas transmissões com o Tony e toda a nossa equipe, essa parceria firmada já há um tempinho. O Tony gosta de me chamar de revelação, mas desde 2013 já venho realizando um trabalho do jornalismo esportivo na região. Peguei ali o finalzinho da Rádio Setama em Barbalha, depois a gente mudou para Cariri FM com o parceiro Clodoaldo Amaro, até que surgiu aí a seleção da 96 com o nosso parceiro Tony Souza. Realizamos transmissões esportivas, acompanhamos aí o Barbalha no período que chegou a Série A do Campeonato Estadual e veio a pandemia, né? Com a pandemia, portões fechados, jogos acontecendo, o torcedor necessitando de informações, e aí veio o Tony com essa ideia bacana de levar momentos marcantes do nosso futebol, dos nossos times, das personalidades que passaram pela nossa região representando bem no esporte. E surgiu essa opção das transmissões no período pandêmico. O pessoal ficava em casa acompanhando a gente na internet aí, através do canal Replay com Tony Souza. Eu já fiz trabalho de reportagem, comecei como comentarista, né, no rádio, já fiz também trabalho de plantonista no estúdio, e aí um dia o Tony chegou para mim e disse: Leandro, tu já narrou? Eu disse: não, Tony. Ele disse: pois vamos para cima, vamos para esse desafio agora, você vai narrar jogos. E aí surgiu o Leandro Santos, narrador também aqui no canal Replay com Tony Souza, em várias transmissões. E aí você pode acompanhar agora esse trabalho também que a gente vem desenvolvendo. Eu tenho muita honra de estar trabalhando ao lado de pessoas que eu cresci ouvindo, acompanhando, vendo ali das arquibancadas. Sou muito fã do Tony, desde criancinha lá na Barbalha, os trabalhos que ele fazia. E hoje tenho a oportunidade de estar atuando ao lado dele, não só dele, mas como também dos grandes nomes da imprensa caririense que desempenha esse trabalho no jornalismo esportivo da região. Então sou muito feliz. Hoje um dia especial, a felicidade aumenta mais ainda, 2 anos de Replay no ar. Agradeço demais o carinho da sua audiência e vamos para cima. A ideia é que a gente tope aí novos projetos, faça com que você fique em casa bem informado e venha interagindo conosco, fazendo com que a gente também possa crescer dentro desse ambiente que é a internet, né? No YouTube, Instagram, enfim, nas nossas transmissões esportivas. Tony me chama de revelação, de polivalente. A gente tenta, né? Vai aprendendo com essas referências que a gente tem em buscar cada vez mais melhorar. Não querendo ser melhor do que ninguém, isso não é o pensamento, nem meu. Acredito também que toda a equipe do canal não queremos ser melhor do que ninguém, a gente só quer deixar você em casa aí bem informado. Então continue acompanhando o nosso trabalho, que venham muitos e muitos anos aí de sucesso pra gente estar deixando aí você atualizado com o esporte da nossa região, cobrindo os nossos times, que quando eles conseguem ter sucesso, a gente também cresce junto. Então que isso aconteça, que venha muitos e muitos outros anos pra gente festejar. Um abraço a todos e parabéns a todo o grupo que faz aí o canal Replay com Tony Souza. Tamo junto! Valeu, Leandro. Só não gostei desse negócio que me acompanha desde menininho, rapaz. Que conversa é essa desde criancinha? Chamou de velho, rapaz. Um abraço para o querido Leandro Santos, grande parceiro nosso lá, junto também com a esposa Aline, que é do Espaço de Dança Aline Silva, que você vê sempre aqui nos intervalos, a gente destacando. Você queria falar sobre o Leandro, Fernanda? Sim, porque o Leandro foi um amigo que eu fiz já na profissão, né? A gente se conheceu lá na seleção da 96, em 2019. É alguém que eu tenho muito respeito. Lá na Cariri FM, em Barbalha. Isso, Cariri FM. E aí é uma pessoa que eu tenho muito respeito e admiração pela amizade que a gente tem, construiu, né, em cima disso. E quero falar que é muito importante para mim também fazer parte desses 2 anos do Replay, dizer que
todos os projetos que eu já participei, desde o início da minha trajetória, foi você que de fato me lançou. E eu sou muito grata por isso. Nunca vou deixar de reconhecer e dizer que só vamos assim, organizar, né? Ei, Fernanda, vamos sentar, conversar, porque é sempre do supetão. Mas a gente você agora está no outro patamar. Sempre do supetão, porque eu vou revelar, né? Meu primeiro jogo no replay foi Cariri Iguatu. Eu fui fazer pela FM Padre Cícero, aí o delegado da partida disse que podia ter um repórter. Aí ele disse, toma, vai tu lá. E eu, sem entender nada, entrei, então eu fiquei. Até hoje. Né? E graças ao replay, novas portas se abriram para mim. E aí eu sei que aqui eu sempre tenho vez e voz, e sou muito feliz com isso. Só tenho gratidão. E que venham muitos anos aí de replay para trazer muito mais conteúdo de qualidade para a nossa região do Cariri, quando o assunto for esporte. Se Deus quiser. Deixa eu falar aqui com o nosso querido Daniel Vitor. Chega, vem para cá mesmo, entra por aqui mesmo, não tem problema não. Entra para cá e a gente conversa aqui. Deixa eu pegar aqui o microfone aqui com a nossa querida Fernanda. O Daniel, que é daqui do diretor do site Miséria, né, e acaba representando toda a família, né? Vem para cá, Daniel, deixa o bolo aí para não derrubar o bolo. O Daniel, que representa a família do Normando, que quando a gente conversou com o Normando sobre que tinha a ideia de fazer o programa aqui, né, já tinha um canal, o canal já estava funcionando, e aí a gente tinha esse projeto. Toda vez que eu conversei com o Normando, foi no dia da eleição, no fórum, né, e o Normando empolgado, porque ele estava naquele envolvimento da campanha eleitoral, o grupo dele estava vencendo a eleição naquele momento, a gente ainda estava na apuração e disse, Tony, deixa passar a eleição para a gente conversar. E aí, infelizmente, a gente não teve a oportunidade de conversar mais com o Normando, que aí 10 dias depois ele acabou indo para o hospital, enfim, e partiu, né? Mas a família acabou abraçando também essa causa, a Lívia, a dona Adriana e o Daniel. Então, representando aqui a família, representando a família Miséria, a família do site, do grupo e também do nosso querido Normando, a gente tem aqui, eu convidei o Daniel para vir aqui, né, apenas para também representar a família, né, e a gente agradecer essa parceria com o site Miséria, né, que está aqui com... só falar que a minha mãe vai... Olha aqui, o Matheus, sabor Matheus... O Matheus aqui dando os recados dele. Bom, então a gente acabou trazendo aqui o Daniel para poder agradecer essa parceria que a gente tem aqui com o site Miséria no programa Replay, também, enfim, abrangendo para o canal Replay com Tony Souza, esses 2 anos que a gente está fazendo hoje. Obrigado, Daniel. Leve o abraço para sua mãe, a dona Adriana, para a Lívia, sua irmã. Enfim, essa gratidão que nós temos nessa parceria, que esperamos que seja duradoura, que seja por muitos anos, Daniel. Perfeito. Boa noite a todos. Boa noite nosso atacante aí, nosso jornalista, estão aqui nos prestigiando. Boa noite a Tony, a todos que estão nos assistindo aí pela cadeia Miséria, né, pela rede Miséria. E é um orgulho, Tony, ter você aqui conosco. Né? O site Miséria ele foi pensado justamente para trazer os grandes nomes do jornalismo, os grandes nomes da telecomunicação e de todas as áreas possíveis para mostrar ao Brasil e ao mundo que nós temos capacidade de mandar coisas boas, bons produtos em geral. Então, ter você aqui, ter o canal Replay dentro dos estúdios do site Miséria, para a gente é um motivo de orgulho. Mostra o trabalho do Normando, né, em construir tudo isso, pensando em tudo que é de qualidade. Esse estúdio não deixa a desejar para lugar nenhum do estado do Ceará. E isso é muito orgulho. Você que está nos assistindo agora, por exemplo, nós temos uma equipe grande atrás, fazendo isso acontecer. É toda uma rede que está trabalhando para levar para vocês o melhor, né, que a gente pode oferecer. E você é um exemplo disso. Um exemplo, um cara que está se destacando cada vez mais dentro da área do esporte, junto com os times que a gente tem orgulho de apoiar, o Icasa, o Guarani, os times do Crato, né, o Caririense, né? O Cariri daqui, o Crato, Barbalha. Enfim, então, eu só tenho que parabenizar por esses 2 anos. Coincide mais ou menos com o tempo que o Normando partiu, né? O Normando partiu, aí ontem fizeram 2 anos e 6 meses e teve esse tempo de amadurecer esse projeto e eu tenho certeza que é daqui para melhor. Esse trabalho seu realmente tem a cara do Normando porque ele é ousado. E tudo que tem a ver com ousadia tem a ver com o site Miséria. Tá aqui, obrigado aqui o Daniel pela parceria com a gente.
Tá bom? Entrega lá, por favor, para Fernanda, Daniel. Obrigado aí demais. O Daniel que acaba representando aqui a família, né? Todo o grupo. Pode passar, passa aí, que tem problema. Tá tudo aqui ao vivo, é assim mesmo. Agradecer aqui o Daniel. Fica aí, Daniel, para comer um bolinho com a gente, que esse bolo Freitas Cake aqui, o Núbio Flávio perguntou, rapaz, é de verdade mesmo? É de verdade, não se preocupa não. Daqui a pouco a gente vai comer. Esse bolo aqui tá bonito desse jeito aqui, mas não é de enfeite não, é de verdade. Tá bom? A gente vai comer daqui a pouquinho. Eu quero só fazer o seguinte aqui, gente, para quebrar o protocolo. Eu queria só que o Kleber viesse aqui. Dá para vir o Kleber e o Guto? Dá para vir aqui só para poder... Só para mostrar aqui o Kleber e o Guto. Tem uma foto aí do Jussies. Bota a foto do Jussies aí, que é outro parceiro nosso aqui, Jussies Filmagens. Tá bom? Ele não é tão bonito não, é por causa da máscara, viu? Jussies, um abraço, meu querido. Gente boa. Tô brincando aqui com o Jussies, que sempre está com a gente, o grupo do Jussies Filmagens. Ele é quem participa, que a gente faz a gravação com o Jussies, está sempre conosco aqui, né? Hein? Itim também é do grupo, o Jussies, faltou a foto do Itim, vou trazer o Itim na próxima segunda-feira. O Itim está sempre com a gente, o Jussies, tinha o Segundo também, que não veio, pipocou, o nosso querido Segundo, né? Tem o David Ângelo, que também chegou a fazer parte também aqui conosco, e a gente agradece demais. Tá bom? Dá para vir, Kleber, ou dá bronca se sair daí? O Kleber aí, o Guto, você já viu o Guto aqui, que a gente entrevistou o Guto no jogo dos... lá no negócio, capitão pipocando. A Marlene, estuda aqui, e ele tá com o cabelo igualzinho o Guto Vital. Gente, eu vou depois botar a foto, moçada, lá no Instagram do Guto e do Kleber, tá bom? A gente vai colocar aqui. Mas deixa eu trazer aqui a Ana Maria, vem cá, Ana Maria, vem aqui, chega pra cá. Vem cá, Ana Maria, porque a Ana Maria foi uma das idealizadoras também aqui do grupo. Vem cá, chega. Vem aqui. A Ana Maria foi um dos idealizadores do canal. E aí a gente aproveita só fazer aqui, bem rapidinho. Também aqui. Vem cá, chega aqui, pega aqui o microfone, Ana Maria. Porque a Ana Maria foi uma das idealizadoras do canal. Vem mais pra cá, fica aqui pertinho da gente. E ao lado da Fernanda, acabaram sendo ela e a Fernanda as imagens femininas, né? Foram as primeiras que vieram a fazer, tanto da Copa Replay, do Campeonato Sem Sub-20 também, né, Fernanda? Do Sub-20 também. Não, mas a Ana Maria participou do Campeonato Sem Sub-20, até entrevistou um dos meninos lá, que, enfim. E aqui e tem o Matheus Davi, que tá doido para aparecer. Enfim, e agradecer também a Ana Maria. Puxou o pai, eu não sei porquê. Olha para aqui como é que está o Matheus. Calma aí, Matheus, tenha paciência. E agradecer também a Ana Maria, porque a Ana Maria foi quem também idealizou, junto com o Guto Vital, abraçaram aqui a causa do Replay. A gente já está programando aqui a próxima Copa Replay de futebol feminino aqui também. Então, agradecer, Ana Maria. Gente, boa noite a todos. Livre e espontânea pressão. Eu estou assim, com traje junino, eu sei que o São João já passou, mas a gente estava no São João. É São Pedro amanhã. São Pedro, né? Mas a gente estava na comemoração de São João da Escola de Mateus, mas eu não poderia deixar de passar aqui para parabenizar todo mundo. Tony, eu sei o trabalho dele, né? A dedicação dele pelo canal, pelo programa toda segunda-feira. Toda a equipe, né? Fernanda, Leandro, Guto, que é assim um amigão, um parceiro. E assim, só parabenizar. Os meninos, eu não sei o nome, que ficam aí na técnica. É o Kleber. E parabenizar todos. Celso Lima, que é assim, um amigo querido que a gente tem, que sempre está aqui somando com o programa e já é também figurinha repetida aqui do programa. Então, parabéns a todos. O Núbio, né? Isso. Parabéns também. E eu só tenho que agradecer, porque, assim, Tony sempre me coloca nessas situações, né? Eu não sou mais jornalista, eu já saí desse ramo, mas ele acaba me colocando e eu vou para ajudar. Mas eu estou sempre aqui para o que precisar e parabéns a todos. Pois é, ela está treinando agora com o Matheus aqui, que o Matheus perguntou aqui, pai, vem aqui fazer a pergunta. O bolo é o quê? Verdade? Hã? Chamou de verdade? Por quê? Que eu pensei que fazia massinha. Não é de massinha. Epa, tira o dedo, Matheus. Calma, a gente vai já comer o bolo. Tem calma, Matheus. Fernanda, obrigado, Fernanda, pela presença aqui no programa. Que bom tá tendo você aqui de volta com a gente, tá bom, Fernanda? Beijão, minha querida. Não, mas eu nunca deixei não de estar, não. É só... Dá uma pausa. Uma pausa, mas a gente tá sempre aqui. A parceria ela é permanente. A gente só deixa essa parceria um dia
num dia que realmente eu fui embora do Cariri. Né? Não disse um dia eu fui embora do Cariri, mas enquanto eu estiver aqui, essa parceria é única e gratidão por tudo, pela confiança no meu trabalho, por fortalecer isso, por me ensinar tanto. Você sabe a admiração e o respeito que eu tenho por você. E é isso. Só gratidão e sucesso pro Replay. Eu achei bom que tu tem uma figurinha aí, viu? O negócio é sério. Deixa eu só dar aqui o recado que o meu querido Celso Lima. Celso, vem cá só para se despedir aqui também, Celso Lima. O Icasa teve o jogo antecipado, viu, gente? Dia 10 de julho, que seria contra o Afogados no Romeirão. Não vai ser mais no domingo, mas sim no sábado. Vem para cá, Celso. Mas sim no sábado, no Romeirão, Icasa e Afogados, tá bom? Então, Icasa e Afogados sai do domingo, dia 10 de julho, e vai para o sábado, dia 9 de julho, 5 da tarde, do Romeirão. Aqui está dizendo que é uma opção do clube mandante. Celso, obrigado pela presença aqui. Tá bonito, Celso Lima. Rapaz, eu não mereço, mas agradeço, e você sabe que é uma felicidade grande estar aqui no seu programa, né? Estar ao seu lado. E eu queria, mais uma vez, parabenizar você e agradecer a você aí, né? Porque se hoje, viu, Nube, eu sou conhecido aí no meio esportivo, eu devo muito a Deus primeiramente e a Tony. É ele quem me bota na mídia aí, é ele que me convida para fazer comentários. Ele sempre apostou em mim, acredita no meu trabalho, e eu devo muito ao Tony Souza. E estamos juntos. Sempre que você estiver por aqui e quiser a minha presença, estarei com você. Obrigado, meu querido. Quero sempre aqui, que eu quero aprender com você, meu querido Celso Lima. Difícil é aprender comigo, mas estamos aqui. Inclusive, fica aqui, Celso. Não viajaram com o Ceará, o jogo que o Ceará vai ter pela Sul-Americana. Mendonça, Lindoso, Richard, Coelho, Pacheco, Clebão, inclusive participou aqui, o Ribeiro e também o João Ricardo. E olha só, rapaz, o Clebão mandou uma mensagem para a gente hoje, né, e testou positivo para a Covid-19. Então, Pacheco, Kleber, Ribeiro e o João Ricardo testaram positivo para a Covid-19. Hoje à tarde conversei com o Dudu, que a gente sempre, eu queria que o Dudu estivesse aqui também, que desde o começo do canal esteve conosco, meu filho, Eduardo Benjamin, e testou também positivo para a Covid-19. Então, por isso que ele também não veio, o Dudu, que sempre nos intervalos tem um vídeo lá, ele chamando para se inscrever no Instagram e no YouTube e seguir lá no Instagram. Então, são jogadores que, por conta da Covid-19, não vão jogar do time do Ceará. Covid e lesão. Agradecer aqui nosso querido Flávio, prazer ter você aqui nesse programa especial. Hoje foi muito louco, né? E com a presença desse rapazinho, então, aí ficou daquele jeito. Ele tá numa festa só. Invadiu, ele tá daquele jeito, né? Veio pro São João lá da BMQ e tá aqui daquele jeito. Nubo, obrigado aqui, boa sorte nessa nova passagem no Verdão do Cariri, que você possa usar muito essa metralhadora na comemoração, tá? Que 2015 se repita também aqui nesse Campeonato Brasileiro Série D, tá bom, meu querido? Não, tá ok. Queria agradecer, né, pelo espaço, pela participação, dizer que a gente já conversou outras vezes e você sempre demonstrou ser um profissional de altíssima qualidade. E isso se confirma quando a gente escuta de duas pessoas aqui, visivelmente, né, uma imensa gratidão por você. Então isso mostra que você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que procura ajudar as pessoas e que leva o que talvez muita gente não tem coragem de fazer, que são causas assim que são mais difíceis, como por exemplo o futebol feminino. E quando você tenta alavancar isso, você está fazendo bem para pessoas que talvez não tenham tanto apoio, não tenham a voz que você tem. E quando você coloca isso para fora para ajudar muitas pessoas, você pode ter certeza que você está se agigantando cada vez mais. Então, eu queria te agradecer novamente pela participação, dizer que estou muito feliz em ter retornado ao nosso Cariri. Espero dar muitas alegrias novamente ao nosso Verdão do Cariri e ouvir mais e mais vezes que está tranquilo, está no meu Flávio. Um grande abraço. Vai, se Deus quiser, vai estar aqui, vai ter muita coisa para rolar. Gente, infelizmente vai dar para ler todas as mensagens, agradecer demais a todo mundo que esteve conosco, agradecer pelos 2 anos, agradecer a mais de 10.500 inscritos aqui do canal, esperamos aumentar esse número, mais de 1,5 milhão de visualizações, tá bom? O programa hoje acabou caindo na internet, ficamos com 2 programas aqui, né? Pois é, não, vamos logo. Quem tem 2 tem 1, né? Tá aqui. Olha, o Matheus Davi também veio para cá, só não quis falar direito, mas vai comer. Gente, o bolo é de verdade, viu?
O bolo é de verdade, a gente vai comer. Estava o Núbio Flávio perguntando e o Matheus ficou na dúvida. Então, o bolo é de verdade, a gente vai comer agora, tá? Que Deus abençoe você, a sua família. Boa sorte aos clubes do Triângulo Crajubá na Série B do Campeonato Cearense. Boa sorte aos clubes do Cariri na Série D, o Crato, que possa melhorar a situação, e Casa também. Esse confronto vai ser muito bacana no próximo fim de semana, entre Casa e o time do Crato. Já está aqui no YouTube os melhores momentos de Souza e Crato do último sábado, os comentários também de Celso Lima. E depois você pode acompanhar o programa, que ficou dividido em duas partes por conta da internet que caiu, e todas essas histórias que foram colocadas aqui, Flávio Araújo, Ronaldo Angelim, Marcos Vinícius, Serginho, né? Tudo isso está aqui no YouTube. Então você pode aproveitar numa boa, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe, uma semana abençoada para todo mundo, que a gente vai comer bolo e comer aqui uns salgadinhos do nosso querido Aerlon Avelino. Um abraço, gente. Fique com Deus.